segunda maior taxa real de juros do mundo. Não há nenhum sinal relevante de que isso vai se alterar. E mesmo as reduções serão bem cautelosas, e no final do processo, se fala final de ciclo, o Brasil continuará com uma taxa de 2 dígitos. Esses são os sinais que o Galípolo tem enviado. 4h58 Peço uma atenção especial para você que está circulando por São Paulo, para ter todo o cuidado. Você que já chegou em casa, tudo bem? Talvez você tenha chegado em casa com a surpresa de não ter energia. Milhares e milhares de pessoas receberam da Enel a resposta de que a luz volta às 5 horas, daqui 1 minuto e 10 segundos. Provavelmente não voltará, porque ainda os danos estão sendo avaliados pela própria Enel para saber o tamanho do problema e as soluções emergenciais primeiro e na sequência todas. E assim a gente espera que aconteça. Acompanhe a programação da Rádio Bandeirantes, as nossas redes sociais, porque depois desse vendaval que chegou a quase 100 km por hora na Zona Oeste, ainda até umas 18 horas deve se fazer presente em algumas áreas. São mais de 2,5 milhões de clientes da Enel que estão sem energia neste momento. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã a todos. Abraço, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, e com a sua importante participação. Participe do Fala Galera de hoje. Ponte acerta renovar com Pacheco e Diego Tavares. Qual é a sua opinião? Opine 971021493. 971021493. Guarani acerta na contratação de Fernando Miguel. Opine 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte Preta anuncia meia Cristiano e chega a 3 reforços confirmados para a disputa do Campeonato Paulista. Na tarde de ontem, Macaca já havia oficializado as chegadas do zagueiro Wallace Fortuna e do atacante Herbert.
Ponte encaminha a permanência de Diego Tavares para 2026. Após fim do contrato, Macaca negocia renovação com o meia atacante para a próxima temporada. Com o interesse do Náutico, Toró não deve seguir na Ponte Preta em 2026. Contrato do atacante com a equipe alvinegra encerrou no mês de outubro. Ponte Preta acerta a renovação de Pacheco. Lateral segue no Moisés Lucarelli para a próxima temporada. Novo vínculo do defensor vai até o fim da Série B. Ponte Preta foi multada em R$ 66,7 mil e punida com a perda de 2 mandos de campo na Série B de 2026, devido à invasão de torcedores ao gramado no Majestoso após a conquista da Série C. O julgamento aconteceu hoje no STJD do Rio de Janeiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF entrega taça de campeão da Série C após 44 dias de espera. Pautas do Guarani. Guarani acerta a contratação de Fernando Miguel. Aos 40 anos, o goleiro está de saída do Ceará e vai assinar com o Bugre para a próxima temporada. Além de Bruno Santos, que está a caminho do Londrina, Guarani também não vai continuar com Gabriel Silva para 2026. Atacante rescindiu com o clube alviverde e está a caminho do Barra para a disputa da Série C. Além de Maurício Antônio, Rafael Donato e Guilherme Parede, também já estão integrados ao elenco na pré-temporada. Delegação alviverde viaja a Bragança Paulista nesta quinta-feira. E daqui a pouco teremos uma entrevista exclusiva com o executivo de futebol do Guarani, Farney Coelho. Não perca! Destaque do portal carlosbatista.com.br. Guarani anuncia reforços para a comissão técnica e departamento médico. E tem as notícias do dia. Pautas. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Com 2 de Arrascaeta, Flamengo vence o Cruz Azul por 2-1 no Catar e avança à semifinal do Intercontinental. Flamengo saiu na frente, levou um empate, mas buscou a vitória na reta final. Clube Carioca vai enfrentar o Pirâmides do Egito na semifinal. Pauta 2. O Palmeiras formalizou a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira nesta quarta-feira. O novo vínculo do treinador vai até dezembro de 2027. Há 6 temporadas no Alviverde, o português estava com a permanência encaminhada ao longo dos últimos meses, restando a assinatura do novo vínculo. Abel tem 5 anos de clube e 10 títulos conquistados. Pauta 3. Por problema de fluxo de caixa, o Corinthians não pagou parte da premiação combinada com os jogadores pelas classificações na Copa do Brasil. A expectativa é de que o problema seja resolvido ainda neste mês. Parte do pagamento deveria ter saído no início de dezembro, porém, o clube não teve dinheiro em caixa para honrar o acordo. Houve uma conversa inicial com o elenco para explicar a situação. Embora a premiação esteja atrasada, os salários estão em dia. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião.
E você, ouvinte, também, caso queira, além das enquetes do dia, também pode participar com a sua sempre muito importante opinião nos temas do dia. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o Bugre que já anunciou a maioria dos reforços para 2026 e daqui a pouco teremos uma entrevista exclusiva com o executivo de futebol, o Farney Coelho, falando aí sobre essa janela de transferências do Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca também encaminhou a renovação com Diego Tavares, jogador muito importante na reta final da Série C, vestindo a camisa da Ponte Preta. O contrato dele havia se encerrado no final do mês de outubro e tem um acordo com a diretoria alvinegra para permanecer na Ponte Preta em 2026, Batista. 17:09, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30. Você também participa colocando a sua opinião e nos ajudando a fazer o programa de hoje. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Eu costumo dar destaques do mercado da bola de outros times não envolvendo Guarani e Ponte, mas hoje, como eu tenho uma informação exclusiva do Guarani, eu já vou dar logo de cara quem vai ser um dos centroavantes do Guarani na Série C do Brasileiro. E eu sei que ele já está em Campinas. O Lucas vai colocar no YouTube, quem está nos vendo, vai ser o Maranhão. Já está em Campinas, vai ser o centroavante do Guarani para começar a Série A1 do Campeonato Paulista e já todos os detalhes, Batista. Opa, portanto, o Guarani já tem o centroavante Maranhão e você também, ouvinte, pode, se quiser, né, opinar a respeito do Maranhão. 97102-1493 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. 17:10, mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, senta o dedo no botão e manda joinha aqui pra gente. Você que não é assinante ainda do nosso canal de vídeos, pode fazê-lo agora. Não paga nada, é de graça. Poucas coisas neste país são de graça, não é verdade? Pouquíssimas coisas. O ar, por exemplo, ainda é de graça. O ar que respiramos, ainda não estamos pagando, mas não sei até quando. Agora, aqui no canal de vídeos é de graça, você não paga absolutamente nada e ainda concorre a presentes. E quando tem jogo em Campinas, concorre também a ingressos. Entre lá, é só clicar lá, assinar, e aí você será seguidor aqui do nosso canal. Batemos a meta um mês antes do prazo estabelecido. A meta era 60 mil assinantes até o final de 2025. Um mês antes batemos a meta, mas continuamos crescendo lá no canal. Muito obrigado para você que é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação é de Gil Kleber.
E a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva que contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h17 em Campinas. Participe hoje do programa 971021493. É o nosso WhatsApp para você mandar para cá suas mensagens de texto e também de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 971021493.
7102-1493 é o nosso WhatsApp para você participar do programa deste dia 10 de dezembro de 2025. Atenção, homens! Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, para o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação, com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais acessando o Instagram, @300iguatemi, ou então o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Ouvinte participando. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Na opinião de vocês, quem está contratando melhor? Guarani ou Ponte Preta? Quem é melhor, Thiago Coelho ou Fernando Miguel? Bom, com relação à comparação, temos que avançar um pouco mais, né? Final do telefone 2072. Não assinou a mensagem. Assina a mensagem. Eu gosto sempre de falar o nome. Então, coloque aqui o nome, por favor. Então, com relação às contratações, é preciso esperar avançar um pouco mais. E aí, lá nas vésperas do início do campeonato, que será no dia 11, o início do campeonato. Naquela semana, eu vou provocar o assunto para que os comentaristas possam fazer essa análise que você está querendo. Agora, com relação ao Thiago Coelho e Fernando Miguel, a minha opinião pessoal é de que Fernando Miguel é mais goleiro do que o Thiago Coelho. Tem mais experiência, tem mais qualidade técnica do que o Thiago Coelho. Embora o Thiago Coelho seja mais jovem do que o Fernando Miguel, que já tem 40 anos. Ouvinte participando, Batista, vê se consegue explicar por que domingo está tão pertinho da segunda e a segunda está tão longe do domingo. Acho isso sacanagem. Abraços, Laco. Ô Laco, quem sabe sobre este importante assunto que você está trazendo aqui em tela é o Tigrão. O Tigrão que tem um estudo profundo a respeito destas questões que são importantes, são fundamentais e há necessidade de se ter um talento específico para buscar lá no cerne da questão a informação correta e também a opinião mais aprofundada, tá bom? Então, pode ser que o Tigrão, caso ele esteja inspirado e com vontade aguçada, ele vai dar uma resposta para você ainda no programa de hoje, tá bom? Abraço, muito obrigado aí pela sua participação.
São 17 horas e 23 minutos em Campinas. Guarani chegando com Breno Beretta. Informações, detalhes do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, eu já falava no destaque inicial a respeito de quem será o centroavante do Guarani. Será o Maranhão. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a imagem do Maranhão, que tem 29 anos, jogador que é centroavante, 1,83 m de altura, tem 82 quilos e é destro. Por que Maranhão, né? Porque ele nasceu no Maranhão, nasceu em Balsas, no Maranhão. O nome dele é Guilherme da Silva Barbosa, tem 29 anos, vai completar 30 anos de idade em abril do ano que vem. Qual é a ficha do Maranhão? Jogou no Maringá, pertence ao Maringá, fez 38 jogos em 2025, 12 gols marcados, 7 assistências. Depois ele foi emprestado para o Atlético Goianiense, 7 jogos e 1 gol. Ontem, quem está nos acompanhando, eu fiz um raciocínio e imaginava que fosse essa a situação. Por quê? Porque o Kelvin, ele foi embora do Guarani. Ele está sendo negociado com um grupo de empresários, volante Kelvin. Volante Kelvin que tem um contrato mais extenso com o Guarani. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. Só que como o Guarani está negociando com esse grupo de empresários, qual que é a situação? Um dos times que eles administram é o Maringá. E ontem eu até trouxe a informação que eu imaginava que o Maranhão voltasse para o radar do Guarani. Por quê? Porque ele estava próximo da Chapecoense, antes de terminar a Série B. Terminou a Série B, a Chapecoense subiu para a Série A. O Maranhão é bom jogador, mas ele não é perfil de Série A do brasileiro. Aí o que aconteceu? Ele volta a ficar no mercado, ele tinha um interesse em sair para o exterior, como a maioria dos jogadores, não deu certo e o grupo de empresários, como compensação, coloca ele no Guarani, vai dar mais um dinheiro para o Guarani e o Guarani vai ficar com uma porcentagem. Pelo que eu sei, ele já está em Campinas. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Farney com ele não vai poder revelar essa situação porque o jogador ainda não assinou contrato. Mas pelo que eu sei, ele já está aqui, vai começar a pré-temporada com os outros jogadores. E pelo que eu sei também, eu dizia há alguns dias, né? Olha, o Guarani vai trazer 2 centroavantes. A vaga do segundo vai ficar guardada um pouco. Por quê? Porque eles vão esperar para ver o desempenho do Maranhão e também o desempenho do Kevin. Porque se chega um centroavante, um outro imediato, o que acontece? Não vai dar para observar direito o Kevin, ele vai ficar como terceira opção. Então o Maranhão vai ficar como primeira opção, o Kevin, que vem se destacando na base, segunda opção, e aquela possibilidade de contratar um centroavante fica guardada para uma necessidade, durante o Paulista ou depois do Paulista. Esses dias eu trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes também, sobre o Hernan Barcos, que me perguntaram, olha, o Hernan Barcos vem ou não vem? Eu até consultei uma fonte e disse, olha, a fonte me disse, a princípio ele não vem. O Hernan Barcos, para se ter uma ideia, ele está com 41 anos de idade, aquele mesmo que já passou pelo Palmeiras e pelo Grêmio. Eu vou passar aqui a ficha dele esse ano, porque é muito interessante. Jogador atuando pelo Alianza Lima. Qual que é a ficha do Hernan Barcos no Alianza Lima do Peru? 47 jogos em 2025, ou seja, ele fez mais jogos do que jogadores do Guarani do elenco todo. Nenhum fez 47. 15 gols e 5 assistências. Pelo que eu sei, ele pediu mais de 150 mil reais por mês, o que dificultaria um pouco para o Guarani contratá-lo. E o esquema de jogo do técnico Matheus Costa não prevê um centroavante parado de área, com bolas alçadas na área, como por exemplo o esquema do Marcelo Fernandes. É claro que o CH vai comentar daqui a pouquinho, o Tigrão também, mas nisso eu discordo totalmente, né? Eu acho que um jogador dessa qualidade deveria ser contratado. E eu sei que quem foi atrás foi uma pessoa do alto escalão.
uma pessoa da diretoria, que foi atrás do Hernan Barcos. Não deu a princípio, ele não vem a princípio, mas para mim seria aquele cara para vestir a camisa do Guarani e um ídolo que poderia se tornar um cara que decide jogos, como o Fumagalli, foi o último, e a gente nem tem ideia de qual vai ser o próximo, né? Mas o Maranhão Batista será o centroavante do Guarani. Assim como o goleiro será o Fernando Miguel e talvez chegue antes. Talvez o Fernando Miguel chegue semana que vem. 15 dias de férias, estava programado para outra semana, mas talvez ele já chegue na semana que vem. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação? Já já a gente fala com o Farney Coelho ao vivo, Batista? Sim, quero passar para o CH, mas antes você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, você tem a sua voz ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h30, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Ponte acerta em renovar com Pacheco e Diego Tavares? Sim, acerta. Pacheco foi bem, Diego Tavares também foi bem. Eu não sei se eles serão titulares, mas tenho certeza que muito úteis na temporada 2026. Portanto, a Ponte acerta. Guarani acerta a contratação de Fernando Miguel. Acerta e acerta muito. Guarani há muito tempo não tem ainda, talvez a partir dos próximos dias, um goleiro confiável. Eu entendo que o Fernando Miguel é esse goleiro que possa trazer até que, enfim, uma tranquilidade no gol bugrino, Batista. E Maranhão, CH, o que você achou? O Guarani contratou o centroavante. Maranhão, me ajuda aí, Batista. Veio da onde? O Goianiense, CH, jogou 7 jogos, mas no Maringá, ele começou o campeonato, até aquele primeiro jogo, ele fez o gol da virada contra o Guarani. Ele jogou 38 jogos no Maringá, 12 gols e 7 assistências. Ele pertence ao Maringá. É um jogador que ficou ameaçada a vinda dele, né, Breno? Eu me lembro dele sim, é bom jogador. É mais liberada, não é isso, Breno? Não, ele é centroavante. Ele é um centroavante que ele sai mais da área, as características dele, mas ele é centroavante. Por que ele não viria? Porque a Chapecoense estava acertando com ele, só que a Chapecoense subiu. Então a Chapecoense vai atrás de outros jogadores, abriu espaço para o Guarani. Muito bem. Guarani se mexendo aí, e é uma posição não tão fácil assim. Maranhão é bom jogador, Batista.
com certeza bom jogador. 17h33, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h35, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, ontem a gente trouxe aqui dentro do Esporte em Debate que a Ponte Preta havia anunciado os 2 primeiros reforços para 2026 e hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de dezembro, a diretoria alvinegra anunciou mais 2 reforços. O Cristiano, meia que pertencia à Portuguesa, estava emprestado ao Londrina na reta final da Série C. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí a foto oficial do anúncio do Cristiano, meia de 38 anos, e a Ponte Preta anunciou também o Thiago Coelho. Ele é um goleiro, defendeu o Caxias na última Série C, fez 24 partidas entre Campeonato Gaúcho e também a terceira divisão do futebol brasileiro, e os 2 jogadores já estão integrados desde segunda-feira com o elenco alvinegro. Ontem treinaram normalmente no CT do Jardim Olina, hoje também participaram das atividades. E com a chegada do Thiago Coelho, a Ponte fecha aí sua lista de goleiros para essa temporada. A Macaca e outros times também trabalham com 4 goleiros no elenco principal. E os goleiros da Ponte Preta para 2026 serão Diogo Silva, fez um acordo com a diretoria, foi um dos jogadores mais importantes nessa campanha de título e acesso da Série C, de contrato renovado para o ano que vem. Thiago Coelho, que chega para substituir o Pedrão, ser o reserva imediato do Diogo Silva. A Ponte Preta solicitou também o retorno do Vinícius Ferrari, goleiro de apenas 22 anos, estava emprestado ao Primavera de Indaiatuba. A Macaca solicitou o retorno, já está integrado também ao elenco alvinegro, está trabalhando com os demais jogadores. E o quarto goleiro dessa lista, Guilherme Viana. Nesse ano, na verdade, de 2025, na última temporada, ele já integrava o elenco profissional, ainda não fez nenhum jogo no time profissional, mas o Guilherme Viana, que é um goleiro muito promissor, bem recomendado internamente na Ponte Preta, segue aí como quarto goleiro da Macaca para a próxima temporada. Ontem eu trouxe a lista aqui dos jogadores que se apresentaram nesta semana na Ponte Preta, um total de 20 jogadores, ainda tem o Kevin e também o Simon que vão se reapresentar na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro.
Além deles, o Diego Tavares é aguardado também nos próximos dias. Diego Tavares, que está de contrato renovado com a Ponte Preta, ele que foi muito importante, principalmente na reta final da Série C. Desde que chegou à Ponte Preta, fez 19 jogos, marcou um gol. É um jogador que, como eu disse, cresceu muito de produção, principalmente no quadrangular final da Série C. E além desses jogadores, outros 3 reforços ainda são esperados. 3 jogadores que estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca já tem um acerto com esses atletas e, como eu disse, eles vão tirar alguns dias aí de férias e depois vão se apresentar à Ponte Preta. Quem são esses jogadores? O Alisson Maia, zagueiro, defendeu o Vila Nova na última temporada, tem 34 anos, o Alisson Maia, com a camisa do Vila, fez 31 jogos, nesta Série B atuou em 16 partidas, né? Nessa última Série B, o Alisson Maia, mais um zagueiro aí que chega para reforçar o elenco da Ponte Preta. Além dele, o Brian Borges, lateral direito que estava no Paysandu, tem 29 anos. A gente trouxe aqui, o Tigrão até destacou o poder ofensivo do Brian Borges. Nas últimas 2 temporadas, defendendo a camisa do Papão, ele marcou 5 gols, 3 gols em 2025 e 2 gols no ano passado, no ano de 2024. Ele é lateral direito, o Brian Borges, chega para fazer sombra para o Pacheco. O Pacheco também está de contrato renovado, permanece na Ponte Preta em 2026 e o Brian Borges chega para ser mais uma opção do técnico Marcelo Fernandes ali pela ala direita. Além do Pacheco e do Brian Borges, vale lembrar que a Ponte Preta tem no seu elenco também o João Gabriel, menino muito bom, menino promissor da base alvinegra. Então esses devem ser os 3 laterais direitos da Ponte Preta em 2026. E o terceiro reforço que é aguardado é o André Lima, um volante novo, tem apenas 25 anos, também estava no Paysandu, ele é ambidestro, com a camisa do Papão. Ele fez 40 jogos nessa temporada, marcou 5 gols, um jogador, como eu disse, muito promissor, muito jovem. É mais um reforço que tem um acerto com a diretoria alvinegra e é aguardado também nos próximos dias no Majestoso. Se tem a renovação do Diego Tavares, também do Pacheco, 2 jogadores que cresceram muito de produção, principalmente com a chegada do técnico Marcelo Fernandes e na reta final da Série C também. A Ponte Preta, que terminou a Série C campeã, na segunda-feira, dia 8, recebeu o troféu no evento da CBF. O vice-presidente Marco Antônio Ebelin esteve presente no Rio de Janeiro para receber a taça de campeã brasileira da Série C. E hoje a Ponte Preta foi julgada por conta da invasão da torcida ponte-pretana. Justamente por esse motivo a Ponte não conseguiu receber a taça anteriormente e nesse julgamento, que durou quase 3 horas na tarde desta quarta-feira, foi definida aí a punição da Ponte Preta. A Macaca, que vai perder 2 mandos de campo na Série B, as 2 primeiras rodadas que a Ponte Preta será mandante no Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, não poderá ter torcida. E além dessa perda de mando, a Macaca ainda vai ter que pagar também R$50 mil de multa. Batista? Realmente acabou ficando aí barato, né, pra Ponte Preta. Fiquei na dúvida. Porque eram 10 mandos. Ia perder 10 mandos. Perdeu 2,50 mil. 10 mil por uso de sinalizadores. 5 mil pela confusão generalizada após o segundo gol. O Londrina também, nesse quesito, foi multado pelo mesmo valor. 3 mil pela entrada de crianças acima do limite permitido. 35 quando há autorização e no máximo 22. A Ponte extrapolou, colocou um número superior aos 22 sem autorização. E 3 mil por faixa ofensiva ao ex-jogador Neto. Uma faixa foi aberta lá na torcida, ofendendo o Neto, que é comentarista da Band Nacional, e por isso a Ponte foi punida em R$3 mil. Somando, dá um total de R$50 mil. É a punição pecuniária.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Eu fiquei na dúvida aí agora, né? Porque o Pedro falou perda de 2 mandos. Os 50 mangos aí a Ponte desconta da cota e tá tudo certo. Ou divide aí em 160 meses. O presidente da CBF estava aí, ele vai entender. Agora, eu fiquei na dúvida da punição, porque o Pedro falou 2 coisas. Perda de mando de 2 jogos sem torcida. Peraí, é perda de mando ou é portão fechado? É perda de mando, Tigrão. Eu cometi um equívoco. É perda de mando, isso. Então não é sem torcida. Isso. Eu cometi um erro aqui. Não, erros acontecem. Eu erro toda hora, Pedrinho. Porque eu fiquei na dúvida, porque portão fechado, sem torcida. Perda de mando. Não, aí a torcida pode ir lá, né? Não é proibida. Só que eu acho que tem um negócio aí na faixa de 100 ou 150 quilômetros de distância. Ou não sei se essa lei caiu, precisaríamos saber também. Que a Série B começa logo ali, né? Paulista esse ano é menor que a Copa São Paulo. Só não é menor em número de clubes, mas em número de dias de duração, nossa, começa e termina. E aí já vem a Série B. E aí, como é que vai ser? A última vez que a Ponte perdeu o mando, ela jogou em Araraquara. Tem essa proibição de que, além de perder o mando, também não possa atuar em qualquer estádio que esteja a menos de 150 quilômetros de distância. Então, por exemplo, Limeira, 70 quilômetros, 60, queria jogar. Indaiatuba, 20 quilômetros. Jundiaí, 35, 40 quilômetros. Bragança Paulista, 70 quilômetros. E assim vai. Tem muito campo bom aí, né? O interior do estado de São Paulo é pródigo em ter uma estrutura em tudo. E no futebol também, invejável. Incomparavelmente superior. Da CBF fala em 100 quilômetros. 100 quilômetros distante. Mas está valendo esse artigo? Está valendo. Está valendo. Então, nós podemos dizer aqui, Batista, que vai sobrar aí nem Leme, viu? Não dá em Araras, não dá em Piracicaba, não dá em Americana, Jundiaí. Mojimirim, o estádio está em ruínas. Vai para Araraquara de novo. Araraquara. Deve ser na fonte. Você vai lá matar saudade lá, Batista. Vai lá. Araraquara. E nós fizemos uma vez um jogo da Ponte, até viajamos para lá com as nossas famílias. Você vai se lembrar, foi um jogo de sábado à tarde. Também foi perda de mando da Ponte, mas esse foi faz muito tempo. Esse de Araraquara é mais recente. Sabe onde que a Ponte mandou? Em Santos. Lembra disso? Sim. Eu acho que o adversário foi o Paraná Clube, a Ponte meteu 4-1 lá. 4-1. E aí a gente ficou hospedado lá do sábado pro domingo e tal. Aquele somebody love todo. Aquela micro inoperante lua de mel de sábado para domingo, né? Melamos o pé e aí no domingo viemos embora. Domingo ali perto da hora do almoço, puxamos a carreta. Mas a Ponte também teve uma perda de mando que ela cumpriu lá em Santos, na Vila Belmiro. E teve um outro mais para trás ainda que foi em Jundiaí, mas não tinha esse negócio de distância mínima nesse de Jundiaí. Agora, se for 100 quilômetros, companheiro, não dá Sorocaba, é Araraquara mesmo. Araraquara, talvez São Carlos, mas o estádio talvez não ofereça condições. Então já estamos prevendo aqui, Pedrinho com aquela mochilinha dele, lancheira, garrafinha de suco e pinote pela Washington Luiz. Passa ali a entrada de Tirapina e vai indo, passa Ibaté, passa São Carlos, e aí chega lá em Araraquara.
E aí tem lugar bom para almoçar lá, tudo mais. Se quiser, a gente tem parente lá. Dá para matar a verba, viu, Pedrinho? Eu sei que não faz mal para ninguém. Vai lá e fila uma boia. E estamos conversando. Eu acho que, pelo que se avizinhava, hoje, por exemplo, na hora do almoço, teve um ouvinte nosso que mandou uma mensagem: pô, Transferban, salário atrasado, só coisa ruim. Transferban, salário atrasado, agora já fica 10 jogos sem jogar em Campinas. Falei, calma que o departamento jurídico da Ponte é muito competente. Calma. Então é ruim? Claro que é ruim. Mas até renda a Ponte vai ter. A bilheteria que vai ser auferida lá é da Ponte. Mexe com a logística, dificulta demais pro torcedor. Aí vai ter que ver como é que vai ficar a questão do TC10. É uma complicação. Mas são 2 jogos, vai passar e que fique aí a lição. A pena é ruim, mas ela poderia ser 5 vezes pior, né? E também a pena pecuniária idem. Então, de 10 veio para 2, daqui a pouco, quem sabe até um efeitinho suspensivo aí, não sei. Ou um recurso. Mas se ficar nisso, olha, dos males o pior. Então, para os pessimistas de plantão, tá aí, já começa errado, 10 jogos fora de casa, 10 jogos sem estar no estádio. Não, só 2. Então, o pessimismo multiplicou o factual ou multiplicou o hipotético, para dizer a palavra correta, multiplicou o hipotético vezes 5 com relação ao fato real. Então, às vezes, o pessimismo faz com que o ser humano seja assim. Ele pensa sempre o pior. E isso é muito ruim, porque você acaba sofrendo por antecedência. Parabéns ao departamento jurídico da Ponte, acho que trabalhou bem, procurou de todas as maneiras atenuar. É pesado, sim, perda de 2 mandos, mas nada que não seja superado aí com um planejamento bem feito, com uma logística bem elaborada para prejudicar o mínimo possível o time dentro de campo. Dito isso, Pedrinho esclareceu, não é então sem torcida, é sem estádio, mas com torcida a definir o local. Tudo leva a crer que vai morrer pedágio pra caramba aí, porque tem pedágio adoidado daqui lá em Araraquara, Morada do Sol. E a arena lá, o estádio é Arena Morada do Sol, né? Se eu não tiver equivocado. Então, meus amigos, dito isso, vamos dar uma piscada no Fala Galera. Rapidinho, hein? Rapidinho, que hoje a bagaça aqui é mais curta. Ponte acerta em renovar com Pacheco e Diego Tavares? Sim. Pareceu muito, e Diego Tavares com o Marcelo Fernandes foi muito importante. Com o Alberto Valentim, não fez nenhuma partida boa. Mas com o novo treinador, que agora já não é mais tão novo assim, foi bem. A Ponte acerta sim, e são 2 jogadores que vão ajudar muito aí na árdua empreitada que a Ponte tem pela frente na temporada 2026. E vamos agora para o Fala Galera do Guarani. Guarani acerta na contratação de Fernando Miguel, goleiro, ex-Ceará. Acerta em cheio. Guarani em 2025 não teve nenhum goleiro sequer com 25% de capacidade técnica que tem o Fernando Miguel. Então começa bem, já contratou zagueiro, já contratou uma volantada adoidada aí, já traz agora o chefe da cozinha, que é o goleiro, e a coisa vai caminhando bem. E essa daí o Beretta já tinha dado lá antes do Papai Noel do ano passado. E está confirmado aí para os céticos, para aqueles que não acreditam na fonte. Batista, por exemplo, só acredita na fonte luminosa, lá onde ele fazia aquele trabalhinho, né, de ficar dando... Ah, não, já estava casado. Lá não dava não, que o pau comia. Não dava não. Na fonte luminosa lá em Araraquara, a turma fica andando, né? Fica a mulher para um lado e o homem para o outro. Mulher para um lado e homem para o outro. É bacana. Isso aí é romântico. E de vez em quando, de repente,
Sabe como é que é, né? Escapa uma aí. Motel fatura alta. Bom, vamos lá. Tá dito aí o Fala Galera. Vamos acompanhar de perto o programa. Daqui a pouco tem o Farden. E a gente vai conversar com ele aqui. Parece que tá agendado isso daí, não tá, Breno? Tá 8 fechado horas. ou não? Ele tá voltando agora, Tigrão, de Louveira. Por isso que ele pediu um Louveira. tempinho a mais, que ele tá voltando de mas tá ônibus com o louco. pessoal de Louveira. Se quiser falar do Maranhão, eu não sei se ele vai falar. Se quiser falar do Maranhão... Ótimo jogador. Falava dele ontem. Falava do Maranhão ontem. E dizia, aquela sacada que você teve foi brilhante. Porque tinha um interesse do Maringá, tem jogador que foi pra lá. E o Maringá, aliás, é o Maringá, que é o detentor. E aí o Guarani estava vendendo o Kelvin para um grupo de empresários que comanda o Maringá. E aí volta para Maringá, né, o Maranhão e o Guarani empinando o Maranhão aqui, ó. Porque para nós aqui na região não tem esse negócio de pipa, né? Pipa, quadrado, que falam em outros estados aí. Para nós aqui é aquele objeto com a varetinha, com a rabiola, que a gente fala rabo, é Maranhão. Então, mas ele não é Maranhão por isso, ele é Maranhão provavelmente porque é nascido no estado do Maranhão. É ótimo jogador. Deu um trabalho do cacete aqui na Série C desse ano, na estreia do Guarani contra o Maringá, e o Maringá ganhou por 3-2. O Maranhão foi destaque do jogo. Ótimo jogador. Pode até vir e não dar certo? Pode. Mas o Breno dizia ontem, ó, essa aqui não é nem de fonte, hein? É de dedução lógica. Tem interesse em jogo aí. Vende o Kelvin aqui, libera o Maranhão pra mim lá, e o Maranhão já estava na estrada vindo para Campinas. Parabéns ao Breno, que teve a sagacidade que só os grandes repórteres têm, e o Breno e o Pedrinho Piscinato, os dois têm essa sagacidade genética que está no sangue, e a gente fica muito feliz com isso, porque a Bandeirantes sempre sai na frente. Então, já adiantei um pouquinho o assunto aí, CB. Daqui a pouco eu vou pro rango, porque hoje só termina amanhã. Daqui a pouco a gente tem aí Cruzeiro e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, e vamos mostrar tudo aqui pro amigo ouvinte da Bandeirantes. Então, acho que na teoria e por aquilo que eu já vi, o Guarani faz uma grande contratação e começa a fechar o elenco aí, um elenco forte para o Paulista e para a Série C do Campeonato Brasileiro. E você falou de Cruzeiro e Corinthians, já nós teremos 2 entrevistas especiais. Edu Lima, ex-jogador do Cruzeiro, que passou pelo Guarani, grandes clubes do futebol brasileiro, e Basílio, que passou pelo Corinthians também, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, os dois ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o comando do Edu Pinheiro. Batista, segura o CH aí no estúdio, hein? Você vai pôr o Basílio? Basílio. Ele vai... Edu Pinheiro pode dar WO, hein? Edu Lima jogou muito no Guarani, foi uma época realmente extraordinária. Eu fiz inúmeros jogos do Guarani e fiquei na mesma concentração que o time do Guarani, então a gente ficava lá batendo papo. E o Basílio, tive uma experiência com o Basílio, eu fui fazer uma narração, a Ito fez um evento e eu fui contratado para fazer a narração. Era um evento da empresa que ganhou pela segunda vez, foi bicampeã, um prêmio internacional entregue a cada 4 anos, e a empresa de Valinhos ganhou pelo segundo ano e levou para lá a seleção brasileira Master. E o Basílio estava nesta seleção brasileira Master. Uma festa maravilhosa, 5.000 pessoas em arquibancadas tubulares, isso dentro da empresa. Eu narrando lá para as caixas de som. E a seleção Master do Brasil estava enfrentando a seleção da Eton.
E o que os caras queriam? Eles queriam, né, marcar um golzinho na Seleção Brasileira Master. Mas toda hora tinha um bandeira lá que dava um impedimento. E eu narrando o jogo com som ambiente e comecei a pegar no pé do Bandeira. Ô, Bandeira, deixa passar aí. Seleção da Iton quer marcar um golzinho aí. E aí terminou o primeiro tempo. Terminou o jogo, né? Terminou o jogo, os times foram para o vestiário e eu encerrei lá a transmissão em loco e fui lá no vestiário para cumprimentar os jogadores da Seleção Brasileira. O primeiro cara que eu encontro entrando no vestiário, Basílio. Quando o Basílio me viu, ele ficou transtornado. Porque quando a bola estava rolando, e toda vez que eu falava isso, né? Deixa marcar o Bandeira, deixa passar aí, para que o jogador da seleção da Iton possa marcar um gol. O Basílio ficava possesso. Lá de dentro do campo, uma cena bizarra. O jogador dentro do campo mandando o recado para o locutor. Eu estava num tablado, num elevado, para poder enxergar a movimentação. Quando entrei no vestiário, encontrei o Basílio, e o Basílio veio de dedo em riste, me xingando de tudo quanto é nome. Achei que ele estava brincando, né? Estava levando na boa. Não, ele estava falando sério. Onde que já se viu? O que você estava fazendo? Isso aí é um absurdo. Aqui é a seleção brasileira. Nós temos aqui uma responsabilidade, rapaz. Falei, ô Basílio, não tô te entendendo, pô. Isso aqui é uma confraternização. Que responsabilidade do quê? Você tá falando do quê? Porque aqui não tem esse negócio de perder o jogo, não. Isso aqui é responsabilidade. Nós estamos a não sei quantos jogos sem perder. Para com isso. Tá valendo o quê? É uma taça? É um campeonato que vocês estão disputando? Mas o Basílio realmente, né, tem uma passagem extraordinária pelo Corinthians, porque ele ganhou o título em 77, 23 anos sem conquistar um título, e foi com o gol dele. Infelizmente, para nós aqui de Campinas, foi contra a Ponte Preta, que tinha um time bem superior ao time do Corinthians. Tanto é que fez uma campanha na fase de grupos. O campeonato era diferente, vários grupos, mas a Ponte tinha 12 pontos a mais do que a equipe do Corinthians. E em 3 jogos, infelizmente, acabou sendo derrotada. No segundo jogo, né, ganhou um, perdeu o outro, ganhou o primeiro. Aliás, perdeu o primeiro, ganhou o segundo. E perdeu o terceiro com esse gol do Basílio. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia e da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas.
E aí, CH, noticiário da Ponte Preta para você fazer aí o seu balanço até aqui da Macaca, hein, CH? Essas duas notícias de permanência do Diego Tavares e também do Pacheco realmente foram positivas. São jogadores, os dois, que fizeram um campeonato, uma temporada bem regular. O Diego Tavares mais com o Marcelo Fernandes. O Pacheco passou o ano num futebol bem regular. Ele não é um excepcional lateral direito, mas ele cumpre direitinho. E acho até que ele jogou melhor na Ponte do que jogou no Guarani. Então, eu sei que existem vários componentes para poder ajudar ou atrapalhar o performance do jogador. Mas eu gostei dele, é um cara de Campinas, continua na Ponte e aos poucos a Ponte vai se encaixando, vai contratando. Falta muita peça ainda, faltam muitas coisas, mas eu esperava até mais dificuldade pelas notícias da semana passada. Parece que as coisas estão engrenando e a gente sempre deseja o melhor para a Ponte em termos de escolha, que resolva seus problemas financeiros. Essa notícia da perda de 2 mandos de jogo mais multa, eu me parece, né, tem recurso ainda para ser efetivado e para quem ia pegar 10, pegar só 2, relativamente boa situação. O ideal seria não pegar nenhum jogo, só multa e estamos conversando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas com toda a certeza do mundo, a Ponte, se ficar nos 2 jogos, ficou no lucro. Não que eu queira e ache que a Ponte tem que efetivamente ser culpada, ser multada, perder mando de jogo. Não é nada disso. Só que existem regras no regulamento que elas não podem ser burladas, né? Sinalizador, número de crianças dentro do campo, invasão de campo, mesmo que sem violência, mas teve torcedor que pegou aquela placa eletrônica de substituição e levou embora do estádio. Fora a rede, trave, etc, etc, etc. Então, se ficar nos 2 jogos, na minha modesta opinião, fica no lucro. E em termos de montagem do time, a coisa parece que está encaixando. Vamos aguardar os próximos dias. Acho que na semana que vem, pela informação que eu tenho, nós poderemos ter melhores informações. Eu estou dizendo melhores em termos de qualidade técnica de jogadores. Vamos ver se na semana que vem melhora, Batista. Batistão? Sim. Uma informação, a Ponte Preta, a assessoria de imprensa da Ponte Preta acaba de emitir uma nota com o título Informações da Presidência, abre aspas. Diante da grave crise financeira da Associação Atlética Ponte Preta, o presidente Luiz Antônio Alves Torrano determinou aos diretores dos departamentos jurídico, financeiro, médico e de futebol recém-empossados a elaboração de um plano para redução de custos operacionais em até 30%, o mais breve possível. Também ficou determinado que, pelos próximos 90 dias, novas contratações de funcionários estarão suspensas, exceto em casos de substituição de profissionais já existentes e, mesmo assim, se houver necessidade, com novos valores abaixo dos atuais. Estas determinações ocorrem depois de reuniões com o Conselho Fiscal e também com os diretores responsáveis pelas áreas jurídica, financeira, médica e de futebol. São as primeiras decisões tomadas pela diretoria executiva eleita há 10 dias para o quadriênio 2026-2029. São 18h06 em Campinas. Ouvinte está dizendo o mando da Ponte na punição poderia mandar o jogo em Rio Claro. Creio que dá 100 quilômetros. Paulo de Atibaia. Vamos ver aqui, distância de Campinas a Rio Claro. 110 minutos. De carro, 84,7. 7. Não dá. Tem que ser 100 quilômetros. E aqui, né? 110 quilômetros. 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 1
dá 84. Então não dá. Rio Claro não dá. Oi, bebê, a sua informação? Quem nos acompanha no YouTube vai ver. O Guarani acabou de anunciar o Fernando Miguel como o novo goleiro do Guarani. O Lucas já vai colocar daqui a pouquinho. Fernando Miguel já vestindo a camisa do Guarani. O novo goleiro do Guarani para a temporada 2026. A gente já falava há mais de um mês que o Fernando Miguel estava tudo certo. Ontem ele acabou se despedindo da torcida. Muito provavelmente na semana que vem ele possa estar em Campinas com menos de 15 dias até de férias, mas agora é oficial e daqui a pouco Farney Coelho vai falar aqui na Bandeirantes. Quem está nos acompanhando no YouTube tá vendo. Fernando Miguel, 40 anos de idade, chega para ser o novo goleiro do Guarani e eu me arrisco a dizer que ele vai ser o capitão do Guarani também, Batista. Parabéns ao Breno Beretta, realmente, né, há mais de um mês já cravou que o goleiro do Guarani seria Fernando Miguel. 18h08, intervalo. Hoje vamos até às 19h30 e às 19h30 vai começar o concentração especial para o jogo Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil. Edu Pinheiro, o incomparável, estará no comando do concentração que começa às 19h30. O jogo terá transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas, com a narração de Roger Williams e reportagens de Breno Beretta. O Tigrão estará nos comentários e também o Edu Pinheiro, que estará comandando o intervalo inteligente na Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar nesta quarta-feira Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola logo mais 9h30 da noite no Mineirão. Jogo hoje de ida, o jogo da volta no próximo fim de semana em São Paulo, comando do Timão. O provável Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vilauba e Kaique Bruno, né? Lucas Romero, Lucas Silva, Cristian e Matheus Pereira, Arroio ou Sinesterra e Caio Júnior. Já o provável Corinthians, Diogo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, Maicon, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Carrídio,
Memphis Depay e Yuri Alberto ainda é dúvida ou a presença do Guinegão. A arbitragem será do Anderson Daronco, o árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. A bola rola hoje com transmissão pela Rádio Bandeirantes em Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h15, Breno Beretta e o nosso convidado na entrevista do dia. Nosso convidado já está a postos para falar com a gente tudo a respeito do Guarani. Vou agradecer mais uma vez o Farney Coelho, sempre muito gentil com a Rádio Bandeirantes, também na TV Bandeirantes, na tela da Band. Ô Farney, inicialmente eu gostaria que você falasse sobre esse perfil que está sendo montado de elenco. Até porque são campeonatos distintos que o Guarani vai disputar no ano que vem. Vai disputar o Paulistão, que é muito exigido, que tem times de Série A e B do brasileiro. Vai disputar simultaneamente a Copa do Brasil, que não disputa desde 2022. E vai disputar a Série C mais uma vez. E, é claro, o principal objetivo é voltar para a Série B. E eu queria que você falasse dessas características de jogadores que estão sendo anunciados e contratados, até porque muita gente está elogiando, não só a imprensa de Campinas, de fora de Campinas também. E eu percebo no contato, no dia a dia, desde quando você chegou, o Elano chegou também, que o trabalho de vocês é muito sério. E vocês estão tentando a todo custo implantar situações dentro do Guarani também não vinham sendo implantadas, né? Algumas situações que eu gostaria que você falasse também internamente, e isso é tudo importante porque é um legado que fica para o Guarani.
Um abraço para você, Farney, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. O Breno, sempre muito gentil. Boa noite a todos, né, Batista, a todos os nossos torcedores que tá escutando o programa. Vamos lá, algumas premissas que eu acho importante a gente colocar assim. A gente diminuiu o número de jogadores e diminuiu radicalmente, né? A gente chegou a trabalhar com uns quase 50, terminou o campeonato ano passado com 37, e hoje a gente vai trabalhar com 25, 26 atletas profissionais, né, e complementando com os atletas da base. Então, vai chegar em 30, 31, 32, mas com 5, 6, 7 da base, né? Esse é o planejamento inicial, até porque a base vem fazendo um belo trabalho e a gente precisa valorizar isso e precisa trazer os jogadores para olhar. E que podem daqui a pouco ganhar espaço, né, e jogar. Então, a primeira premissa é essa, né, diminuir o número de jogadores para tentar aumentar a qualidade, poder gastar mais dinheiro com alguns jogadores com mais nome, com jogadores que estão mais acostumados com decisões, que estão jogando Série B, né, alguns jogadores estão jogando Série A. E eu acho que esse perfil vai agregar muito a esses jovens, né? Esses jogadores também de qualidade que a gente tinha, mas daqui a pouco não tinham suporte, não olhava para o lado, era muito novo o time, a média de idade também está subindo, né? A gente terminou o ano com 24, não chegou a 25 anos de média, né? A gente vai para 27 alto, quase 28. Então eu acho também importante esse amadurecimento, eu acho que vai segurar mais os jogos importantes. Então tem algumas premissas que eu acho importante sim, até passar para o nosso torcedor, que a gente está pensando um pouquinho diferente na questão da montagem. Ô Farney, eu já vi você falando a respeito da importância de jogadores que ganham confrontos, diferente do que aconteceu em 2025. Se a gente pegar os derbys, por exemplo, primeiro derby, até para exemplificar para o torcedor o que você quer dizer com isso. Aquele lance da lateral, até o gol da Ponte Preta, o Guarani perdeu todos os confrontos. No segundo derby, o primeiro gol que o Guarani tomou, e eu tô dando o derby como exemplo, porque são 2 jogos que deixaram o Guarani na Série C do Brasileiro. No segundo gol também o Guarani perdeu todos os confrontos. Eu queria que você comentasse a respeito dessa situação da escolha do perfil de atletas que ganham confrontos e outros números também que você pode citar, até porque eu sei que agora vocês trazendo um novo analista de mercado aí, vocês têm analista tanto de jogos quanto de jogadores, para trazer um perfil correto, tanto um perfil que o Matheus gosta, tanto um perfil que vocês gostam, e até mesmo nessa escolha do Fernando Miguel. O que você pode falar? Porque vocês, pelo que eu sei, não escolhem jogadores assim do nada, né? Hoje em dia essa situação de números é muito importante para a escolha de jogadores, né, Farney? Obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem interessante e completa também a resposta da primeira. Na verdade, a gente teve muito problema, foi uma das coisas que a gente identificou primeiro aqui no clube, foi a questão de confronto, né? A gente estava perdendo muito confronto. E a Série C é um campeonato, por mais que tu queira ser técnico, queira botar a bola no chão, é muito difícil, porque quando tu pressiona o zagueiro dá o balão, tu vai ter confronto de primeira e segunda bola. E a gente teve muita dificuldade nos confrontos, Acho que a gente colocou agora um time muito mais maduro e muito mais preparado para isso, pelo menos de mais força, né? Que eu acho que é uma característica que pode tanto casar numa Copa do Brasil, né, com um time um pouco mais seguro, quanto na Série C, não tem nenhuma dúvida disso, mas também acho que pode ser adaptável até para ter qualidade interna ali, com o Diego, com o Natan Melo, com o William Faria, por ter qualidade também interna. Eu acho que também a gente consegue adaptar para o jogo do Paulista, que também tem que botar um pouco mais a bola no chão e jogar. Acho que a gente consegue ter essa alternância, né, de momento que tiver que marcar e duelar, a gente tem qualidade para isso, mas também a hora que tiver botar a bola no chão e jogar, também a gente vai ter peças para poder montar e fazer isso.
Estamos conversando com o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. Eu já vou passar para o Batista e para os nossos comentaristas, o CH e o Tigrão, fazerem perguntas. Mas antes eu gostaria que você falasse, né? Uma das preocupações era goleiro e chega o Fernando Miguel, que acabou de ser anunciado. A outra preocupação do torcedor, é claro, está quanto a centroavante. Esse perfil de centroavante, e pelo que eu sei, vocês vão trazer um nesse momento, você não vai cravar, né? Eu já até trouxe aqui informação. Ontem eu já trazia a dedução que eu estava fazendo da saída do Kelvin, da chegada do Maranhão. Mas para chegar nesse nome do centroavante que vocês estão trazendo, qual que é o perfil nesse momento? E eu queria que você falasse um pouquinho também de... Você até comentou agora há pouco de dar a chance para jovens, que o Kevin, ele deve ter mais chances agora, antes do Guarani trazer um segundo nome no mercado, né? Vamos lá. Primeiro do Fernando Miguel. Pô, feliz demais, né? Porque é um goleiro que ele já vinha monitorando há algum tempo, tentou trazer no meio da Série C, não conseguiu. É um jogador que tem uma liderança nata, nos ajuda em vários aspectos, né? Não só a qualidade dele, acho que todo mundo conhece, mas tem outros aspectos que eu acho muito interessante. A questão de liderança, de ser um cara vencedor, de ser um cara que querer ganhar sempre, de se cuidar muito extra-campo, de não ter lesão, né? De um cara que tem muita fome de jogar, de seguir carreira. Então, eu acho muito importante ter esse perfil de atleta dentro do elenco. Acho que vai elevar o nível do nosso goleiro, da nossa defesa, né? A gente sabe que o número ideal é tomar meio gol por jogo, esse seria o número ideal. E a gente estava tomando bem mais gols do que normalmente o que é o ideal, que a gente entende como ideal, né? Então, o Fernando Miguel é um goleiro que nos traz uma certa tranquilidade, uma estabilidade nessa posição, que é uma coisa que a gente precisava. Sobre o centroavante, a gente tem alguns detalhes pequenos, mas ainda tem alguns detalhes para poder anunciar, deve definir no início da semana que vem, mas o perfil, como tu colocou, é um perfil, não adianta a gente ter um centroavante que só faça pivô, que só fique dentro da área. A gente precisa de um centroavante que seja agressivo na hora de não ter a bola, né, que ele pressione, que agrida espaço, que tenha também uma certa velocidade para poder chegar na frente, né, e óbvio que tem que ter bons números de gols, né, na temporada, porque também não adianta, a gente precisa fazer gols, né, além de não tomar, a gente também precisa se preocupar em fazer, né, só viajar. Então também tem que ser um jogador que recentemente está com bons números. Eu acho que isso aí facilita também a adaptação, né? Mas o perfil é cara que ganha confronto, é cara que agride espaço, é cara que pressiona o zagueiro, né? Se tiver boa bola aérea, melhor ainda, porque a gente vai ter um time muito alto, muito forte fisicamente, e também pode decidir alguns jogos. Batista ao vivo conosco, Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. Abraço, Farney, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, muito bom ouvi-lo e podermos passar, né, essa informação e também a sua percepção para o principal interessado no Guarani Futebol Clube, que é o seu torcedor. Então, toda vez que você vem para falar conosco, na verdade, você está falando diretamente para a torcida que apoiou o time do Guarani até o fim na Série C e vai continuar, evidentemente, apoiando na temporada 2026. Sobre a montagem do elenco, o Guarani terá 3 competições, que são competições completamente diferentes. Campeonato Paulista, novo regulamento, campeonato curto, rodada de fogo. Se perder um jogo já se complica, tem que conquistar pelo menos 7 pontos para permanecer na competição. É quase um mata-mata. Copa do Brasil, que é mata-mata, portanto é jogo decisivo. E a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani já disputou, já sabe como fazer para 2026. O regulamento será mantido, o mesmo regulamento de 2025. Gramados irregulares, pressão de torcida adversário, e aí depois também tem a segunda fase da competição. O Guarani não subiu por um ponto e por um capricho
estava vencendo a equipe do Náutico, perdeu 2 pontos em casa, né, porque cedeu um empate, e esses 2 pontos fizeram falta, muita falta, porque o Guarani não subiu apenas por 1 ponto. Então, como que você está administrando isso, né, montando o time para 3 competições? O Guarani vai fazer um aporte de capital um pouco mais significativo quando entrar a Série C do Campeonato Brasileiro ou não, Farney? Patrícia, é sempre bom falar contigo, cara. Primeiro, parabéns pela forma como tu comanda o programa, que para mim é espetacular, tá? Gosto de escutar vocês sempre que é possível, gosto de escutar vocês. É um programa que apesar de ter uma opinião forte, é sempre leve, divertido. Então, parabéns pela forma como tu conduz. Vamos lá. Sobre as características de competição. Eu entendo que no Paulistão, a partir do momento que tu não consiga ter um pouco de posse, tu vai ter muita dificuldade, né? Se tu jogar contra o time maior e der a bola para eles, é tudo que eles querem, né? Tudo que eles querem é ter a bola, e aí eles vão estar dentro da zona de conforto deles. Então tu tem que ter um pouco a bola para tirar eles da zona de conforto, tá? Principalmente pensando em estratégia de jogo. Então a gente precisa ter alguns jogadores técnicos, até porque é característica do Guarani, né? O torcedor do Guarani gosta de jogadores mais técnicos. A gente precisa ter jogadores mais técnicos. É um pouquinho diferente das outras 2 competições, apesar de ter uma defesa sólida, a gente vai chegar em qualquer competição, né? Normalmente os campeonatos são decididos quem tem as melhores defesas, né? Esse ano quase o Floresta subiu e quase não fazia gol, né? Mas marcavam muito. Então a gente pensa também em ter uma defesa um pouco mais forte. Mas a Copa do Brasil e a Série C, a gente é um jogo de extremamente duelo. Por mais que tu queira botar a bola no chão, tem jogos que tu não vai conseguir. Tu tem que duelar, tu tem que ganhar confronto. Então essa característica foi a principal que a gente colocou dentro do elenco, claro. Levando em conta outros fatores, lideranças, quem vão ser a liderança do grupo, até pela questão emocional que a gente sentiu muito, elevando um pouco a idade desses jogadores, trazendo jogadores que estavam jogando bem, acostumados com grandes jogos, né? Até porque a pressão da torcida a gente sabe que ano que vem vai ser muito grande. A torcida apoia demais, mas também cobra muito pelo tamanho do Guarani, que não é condizente com uma Série C. Então a gente precisa trazer jogadores prontos para isso, né? Que assimilam essa pressão. Até algumas liberações de jogadores foi em cima disso, jogadores que a gente achou que o emocional ia ser difícil de recuperar, então a gente preferiu que eles seguissem carreira em outros clubes. Então eu acho que isso a gente levou muito em conta dentro da montagem do elenco, as 3 competições, mas focando, claro, que a gente precisa fazer um campeonato digno para poder chegar numa Copa do Brasil e fazer outro campeonato digno, e aí subir para a Série B. Isso acho que é o grande objetivo da temporada. CH, a sua pergunta, o Farney Coelho, nosso convidado de hoje. Boa tarde ao Farney. E a pergunta é bastante objetiva. No meio do ano, junho e julho, foram contratados 17 jogadores. Alguns deram certo, outros não, faz parte. Eu queria que você fizesse um comparativo do nível de satisfação do dirigente. O seu nível de satisfação por aquilo que você está construindo nesse momento. Está tudo andando dentro daquilo que você planejava ou está mais difícil do que você imaginava? Um abraço. Tudo bem. O mercado está extremamente difícil, tá? Se eu falar para ti que está fácil, eu estou mentindo, tá? Tu pode ligar para qualquer diretor executivo de qualquer clube, todos vão falar a mesma coisa. O mercado está extremamente inflacionado, né? Tem um fair play financeiro agora ano que vem, acho que vai dar uma mudada boa nesse nosso mercado, mas está muito inflacionado, né? Não é um mercado simples. O que acontece? Qual a grande diferença? Assim, no meio da temporada, o jogador que está bem no clube, a gente vai ter muita dificuldade de tirar para trazer para o Guarani, tá? Então, a gente trouxe a característica, até eu falei isso em algumas entrevistas. A gente precisava de uma característica de um jogador que pressione lá na frente. A gente precisava de uma característica de um cara que ganha 1 contra 1 de velocidade de lado. A gente precisava das características. E quando eu cheguei aqui, eu até tinha falado para o presidente, presidente, eu acho que nós temos que contratar 5, 6 peças. Só que a gente não conseguiu ser afetivo, né? De dizer assim, vai ter esses 5, 6 que vão resolver o problema. Não, e aí a gente acabou errando para mais, né? Tentando trazer o máximo de jogadores. A gente liberou 12 e contratou 17.
para mais, para que a gente pudesse ter todas as características que a gente estava buscando, né? Um pouco diferente que agora, né? Agora a gente está trazendo jogadores que a gente tem total livre escolha para trazer características, jogadores que estão acabando o contrato, o perfil de jogadores também em questão de cognitivo, de liderança, né? De extracampo, a questão cultural dele, comportamental. Então agora a gente consegue fazer uma avaliação muito mais completa do jogador e consegue atrair com muito mais fácil, porque tem um Paulistão e tem um ano todo pela frente. Do que no meio do ano, que a gente acaba pegando jogadores e acho que a gente acertou, eu concordo contigo, a gente acertou com alguns e errou em outros, mas que é muito mais difícil porque tu tem que fazer uma negociação com o clube que está jogando, com o jogador, com o empresário, tem muito mais interesse envolvido do que agora, né? Porque a maioria dos jogadores que a gente está trazendo estão livres, né? Valdemir Gomes, e aí, Tigrão, a sua pergunta ao Farney Coelho, nosso convidado aqui na entrevista do dia. Um abraço pro Farney. E antes de eu fazer a pergunta, eu queria que você confirmasse, acho que você já falou sobre isso, se o seu nome é uma homenagem dos seus pais ou do seu pai a Dick Farney. E se realmente é isso, o Farney, o que é que você conhece da bossa nova que teve no Dick Farney, um dos seus principais expoentes aí na música brasileira? Tigrão, obrigado pela pergunta. Até me emociona porque hoje, se eu estou no futebol, é muito por causa do meu pai, que desde os 5, 6 anos me levava para a beira do campo amador, para São Paulo de Rio Grande, para o Brasil de Pelotas. O pai era um apaixonado, o pai era um carioca que foi morar no Rio Grande do Sul e conheceu a minha mãe, inclusive, numa excursão de futebol. Então, parece que veio de... Mesmo que o pai sempre foi vinculado a futebol amador, nunca teve nada de futebol profissional, sempre foi vinculado e hoje o pai estaria de aniversário, o pai já falecido há 4 anos, hoje estaria de aniversário, até postei hoje que é um cara que eu sempre, em momentos bons, em momentos ruins, a gente sempre lembra com carinho dele. Mas o meu nome realmente veio do Dick Farney. Eu queria entender um pouco mais de música, de bossa nova, mas confesso pra ti que eu não entendo nada. Mas o meu nome veio sim do Dick Farney. Que legal, que legal. Muito bacana. Seu pai tinha que Deus o tenha, né? Eu sei como é que é isso daí. O seu faz 4 anos, o meu já partiu, infelizmente, há 18 anos. Foi agora também, 14 de novembro, a gente fez essa lembrança. 18 anos parece que foi ontem. E a minha história, nesse aspecto, é um pouco parecida aí com a sua. Porque eu também milito na imprensa esportiva e não consegui jogar futebol. Tentei. Fui peladeiro, joguei amadoristicamente, mas não consegui chegar ao profissionalismo, que era um sonho do meu pai. Mas eu falei, de alguma maneira, eu vou dar essa satisfação para ele, estando perto do futebol, trabalhando com futebol de uma outra maneira, que é na crônica esportiva. E a gente tem muita alegria por conta disso, né? Exatamente porque, puxa vida, os pais... A gente é uma espécie de espelho dos pais, né? A gente é uma espécie de continuação. E o meu pai realmente foi um grande exemplo e eu percebo que no seu caso é a mesma coisa, porque, logicamente, né, você falou com emoção, aniversário ontem, ou hoje, né? Então é bacana isso. E vem começa a dar mais importância da origem do nome de um gosto musical do pai. Olha que coisa legal, né? Muito importante. Agora me ajuda aí, me fala em quantos % eu tô certo e em quantos % eu tô errado nesse time que eu vou desenhar aqui agora. Vamos lá. É só um esboço, hein? E você vai falar, mas você tem que perguntar é pro Matheus. Não, mas você tá montando o time junto, você fala de característica, você fala que tem que ter um time forte no confronto, que tem que ter posse de bola contra o time mais técnico para não deixar ele com a bola, né? Então vamos lá, você vai falar, Tigrão, 80, 70, errou tudo. Vamos lá. Fernando Miguel, Cicinho, Rafael, Maurício Antônio e Emerson Barbosa, William Farias, Natan Melo e Diego Torres, Guilherme Parede, Maranhão e Mirandinha. Como é que tá o calibrador de time do Tigrão aí, Farney? Não, é um bom time, acho que tu tá bem. Eu acho que o Matheus, eu estava conversando com o Matheus agora de tarde no treino, a grande dificuldade, eu não sei como é que ele vai montar isso,
é a zaga, né? Porque tu ter Jonathan Costa, que pra mim, sinceramente, foi um dos melhores zagueiros da B, tá? No Avaí. Pra mim é um zagueiro muito bom. O Donato chegou bem demais, tá? Bem demais. Treinou hoje, pô, a bola aérea dele, ele cabeceia da área, vai no meio do campo. O Rafael terminou o ano muito bem. O Maurício chegou bem, com uma liderança. O Maurício é um cara muito inteligente. A saída de bola dele é muito competente. Ele tem muita capacidade para saída de bola, uma qualidade diferente assim dos outros zagueiros. E para deixar mais pulga ainda na orelha, o Alisson chegou fisicamente voando. O Alisson é um dos melhores em todos os testes físicos esse ano. E o Alisson jogou Sport, jogou Botafogo. O Alisson chegou no meio da temporada, a gente se lembra, com a capacidade física dele, ele chegou machucado, com lesão, acabou não nos ajudando. Então a pior posição aí pro Matheus montar esse time realmente é a zaga, porque tem 5 zagueiros de nível bom, né, de nível muito bom, de todos eles jogaram a Série B como titulares, alguns jogaram a Série A como titulares. Então ele vai ter muita dificuldade para montar essa defesa, mas é problema dele. O problema nosso é trazer jogador de qualidade. Mas eu acho que fica um bom time aí com o que tu montou. Para você contribuir com ele, você vai sugerir jogar com 3 zagueiros? Assim ele esquenta menos a cabeça? Eu gosto que a bola parada fica boa, a saída de bola também normalmente fica melhor com a saída de 3. E normalmente se tu tiver laterais ofensivos, né, tu acaba sendo atacando até com mais gente, né? Tu defende com 3, mas tu ataca com 7, né? Normalmente com a linha de 4, se tu não passar tanto lateral e segurar ainda um primeiro volante, daqui a pouco tu ataca com 5, 6. Então, às vezes, com a linha de 3 zagueiros, tu fica até mais ofensivo. Mas agora, sinceramente, eu gosto de me meter, gosto de conversar com ele, mas é muito mais trabalho do Elan no dia a dia, do próprio Matheus, do que meu. Então, o meu trabalho é muito mais fazer essa montagem, entregar os melhores perfis para ele também poder ter essas variações, né? E como vai ter muito poucos jogadores, estou falando em trabalhar com 25, 26 profissionais, todo mundo vai estar sempre inserido no contexto. Breno Beretta. Ô Farney, eu gostaria que você, se você puder falar, né? Quais posições ainda faltam para o Guarani contratar para, pelo menos a princípio, fechar o elenco para iniciar a disputa para o Campeonato Paulista? Pelo que eu sei, até para te ajudar, o lateral direito, o Rian tá por detalhes, mas você não pode confirmar, mas é um lateral direito. O centroavante vem pelo menos a princípio, e o Maranhão deve ser oficializado. Aí faltaria mais um meia atacante, seria isso? E uma outra pergunta, o Ryuta Takahashi, eu sei que você tem recebido várias sondagens, e você até comentou na última entrevista coletiva que o certo seria talvez emprestá-lo nesse início para ele pegar uma rodagem e quem sabe voltar depois para a Série C. O que vocês estão pensando nesse momento para o Ryuta, que está treinando junto com os jogadores aí? O Ryuta e o João Vitor, até vou falar porque é a mesma situação. O João Vitor estava negociando com o time da Coreia, chegou muito perto da negociação, acabou não fechando por detalhes, talvez ainda vire, mas ainda não fechou. A gente trouxe para treinar junto também o João Vitor e o Ryuta. O Ryuta muito mais com um plano de carreira e o João Vitor muito mais como ativo do clube para negócio. Mas o Ryuta, o que a gente vê? Que precisa de alguns detalhezinhos, sabe? De daqui a pouco voltar um pouco mais na marcação, daqui a pouco ser um pouco mais agressivo sem a bola, daqui a pouco ser um pouco mais participativo também na questão da finalização, né? No acabamento da jogada ali, não só no cruzamento, mas no chute a gol. Então, alguns detalhezinhos que eu acho que jogando ele vai pegar. Então, tipo, se ele tiver o espaço para jogar aqui, perfeito, a gente deixa ele aqui. Se ele não tiver espaço para jogar nesse primeiro momento aqui, eu acho que vale a pena sim fazer um empréstimo, né, acelerar essa formação dele em outro clube e depois a gente trazer para nos ajudar na sequência. Tá? Do Ryuta e do João Vitor é a situação um pouco parecida. O João Vitor, claro que se puder fazer uma negociação agora já, a gente já faria. Sobre contratação, tá? O Rian está muito perto, é um menino que a gente gosta demais. Eu lembro que o Cauê ainda não está pronto, né? O lateral da base, que é o que mais perto de pronto. A gente trouxe ele para a Copa Paulista, ele oscilou ainda em alguns jogos, a gente emprestou para o São Bento para fazer a 2. Acho que é um baita ativo do Guarani, eu acho que ele vai virar jogador, eu acho que vai virar jogador de ponta, ele tem todo o perfil, todas as características, mas é um jogador que mostrou na Copa Paulista que ainda não está pronto, que ainda precisa minutar um pouco mais. A gente acabou emprestando ele para jogar no São Bento A2. Então o Rian podia suprir isso, e o Rian tem uma facilidade, né? Com o Matheus ele jogou de segundo volante, ele jogou de extrema, ele jogou de lateral, ele jogou de ala.
é um jogador muito flexível no Vila Nova, ele chegou a jogar de volante, de segundo volante, né? Então é um cara que tem uma característica de ter essa flexibilidade de jogar em várias funções, e no elenco curto eu acho que é um jogador interessante para a gente ter. Se a gente contar ele com essa flexibilidade, a gente pode talvez trazer um lateral direito, até porque o Cicinho também encerra contrato pós-paulista, né? Não é algo tão simples da permanência e tal. A gente só tem 2 atletas que acabam o contrato no final do Paulista, o Cicinho e o Alisson. Todos os demais jogadores têm contrato mais longo, né? A gente tem uma garantia também de contar com eles na Série C. O Cicinho e o Alisson são jogadores que a gente tem um contato mais curto. Então, talvez um lateral direito ou um 8, depende de onde a gente for usar o Rian, né? Se a gente oficializar. Um meio atacante eu acho que precisa, tá? E a ideia é ter, diferente do Diego Torres, diferente do Isaac, ter um meia de arraste da bola, ter um meia que goste do drible, né? Um meia com mais mobilidade. E talvez mais um 9, e aí vai depender muito da evolução do Kevin, se a gente achar que o Kevin já está pronto para ser um protagonista agora, ou se o Kevin ainda precisa de um tempo maior para essa transição. Vai depender muito do rendimento do Kevin no dia a dia, nos treinos, também os nomes que apareceram no mercado, né, para que a gente possa trazer. Eu só tenho uma dúvida, Batista, com o Farney, porque você citou na entrevista coletiva, aquela alguns dias depois que o Guarani não conquistou o acesso, que talvez traria aí uns 4 ou 5 jogadores acima da média para disputar o Paulistão, mas eu tô vendo que todos esses que estão sendo anunciados estão com contrato até o final do ano. Existe a possibilidade ainda desses jogadores que vocês vão trazer jogador acima da média só para o Paulistão? Sim, na verdade a gente desenhou esse cenário, tá? Mas não... Quando a gente fez uma reunião de planejamento com o presidente Rômulo, com o CA, com o Elano, com o Matheus, a gente nos permitiu trazer até 5 jogadores que pudessem jogar só o Paulistão e depois sair, tá? A gente nos permitiu isso em termos de estratégia de planejamento. Mas óbvio que a gente sempre colocou como principal competição a Série C, e que a primeira característica, a primeira vontade nossa é que o jogador pudesse ficar o ano inteiro, tá? Alguns jogadores a gente chegou a fazer a oferta, proposta, e chegou muito perto de 2 ou 3, assim, que chegou a palavrar e acabou não firmando e faz parte do jogo, né? A gente Poveda foi um deles, Gabriel Poveda. O Poveda, eu fiz uma consulta, mas a gente não chegou a fazer proposta, mas a gente fez uma consulta, sim. Alguns jogadores a gente tentou trazer só para o Paulistão, mas a gente não conseguiu finalizar a negociação, até porque esse perfil de jogadores, daqui a pouco não quer mudar a família, na escola das crianças e tal, prefere já acertar para o ano inteiro, né? Teria que ser jogadores muito acima da média, né, para a gente trazer só para uma competição. Então a gente acabou, hoje não tem nenhum jogador nessa situação, né, e eu fico feliz com isso, porque é melhor ter os jogadores aqui o ano inteiro do que os jogadores só pro Paulista. O Rafael Bilu tá no teu radar ou não? Rafael Bilu. O Rafael Bilu, eu vou passar para você da situação, eu nem sei se eu posso falar de certas coisas, eu falo, depois o pessoal fica bravo comigo porque eu falo demais. Mas o Rafael Bilu é assim. O Rafael Bilu, antes de eu chegar, o Rafael Bilu é um excelente jogador, tá? Não fui eu que trouxe, foi o Pastano. Mas o contrato dele previa que ele, com percentual, ele poderia sair para um time de divisão acima. Então a gente não conseguia segurar o Bilu. A gente conseguiu fazer com que o empresário, que foi muito gente boa com nós, o Júlio Rondinelli, lá com o Juventude, nos desse uma compensação financeira, mesmo que pequena, e a gente liberou desse percentual com condicionamento de um pré-contrato no Guarani, e que seria liberado pós esses 6 meses, caso ele assine com outro clube e nos deixe o percentual aí por um período, um contrato mais longo no outro clube com um período maior. Então ele tem um pré-contrato com o Guarani, mas ele tem um acordo no papel conosco, que se ele deixar um percentual de uma futura venda, ele pode sair como multa, tá? Então é muito difícil, não posso ser leviano com o nosso torcedor, é muito difícil que o Rafael Bilu, eu gostaria muito, gosto muito dele, mas já deixei claro isso para o empresário, mas é muito difícil o Rafael Bilu hoje sendo titular de A, né, jogando na A, retorne para o Guarani, pelo menos nesse primeiro momento. E desses jogadores que se apresentaram, tem chance de algum deixar o Guarani, ou todos que estão aí vão permanecer para a temporada 2026? Mirandinha, por exemplo, né, fez um bom campeonato da Série C
provavelmente você deve estar recebendo aí propostas pelo atacante. O Mirandinha tem 5 propostas de B, mas até eu conversei com o Rômulo ontem, a gente considera ele, como, nesse primeiro momento, como inegociável. É um jogador importante pra gente, importante dentro do projeto, é um cara que ganha 1 contra 1, que tem profundidade, que apesar de ter errado alguns gols, assim, até eu falei com o Muriel ontem, o Muriel nunca pegou tanta bola como ele pegou contra nós aqui no jogo do Náutico, e que é um amigo, o Muriel é um amigo pessoal, né, do Rio Grande do Sul. E o Mirandinha fez algumas finalizações muito boas e a bola acabou não entrando, ou entrou e foi anulado. E o Mirandinha, eu tenho certeza que vai nos ajudar aí, fazendo gols e dando assistência, porque ele tem essa característica, tem 25 anos ainda, ele tem contrato conosco até 28, então eu acredito que possa dar muita alegria ainda pro Guarani. Você tem algum jogador no elenco que você foi obrigado ou teve que inserir cláusula de liberação, senão não trazia, né? Às vezes há esse tipo de exigência. Cláusula do tipo, o contrato é até 26, 27, não importa, é até o final da temporada, mas se tiver uma proposta do exterior ou de uma divisão acima, automaticamente o Guarani tem que liberar. Ou insere essa cláusula ou não vai. Tem algum caso assim ou você acabou não negociando ninguém com esse tipo de formato de cláusula? Tem um jogador que está assim, um jogador só que está assim, com uma multa baixa pelo empréstimo, tá? Baixa eu tô falando em termos de valores porque o Guarani negocia, tá? Mas baixa eu tô falando em 4 salários, 5 salários do jogador, tá? Então não é, também não, na pior das hipóteses, jogaria o Paulistão de graça e seria emprestado, não seria uma venda, né? Seria um emprestado com a opção de compra. Mas é só um jogador que tem essa situação, talvez tenha outro que a gente está negociando que possa virar nessa situação também, mas dentro daquele limite que a gente tem de no máximo 5 atletas aí que pudesse ficar só no Paulista. Ô Farney, eu tenho até uma dúvida, porque já foi me questionado por mais de uma pessoa, eu sei que uma pessoa até acima de você foi atrás do Barcos para conversar, para consultar. E você até citou, né, de perfil de jogador de área, e pelo que você citou, as características do Barcos não seriam características para o Matheus Costa. Porém, ele nesse ano fez 47 jogos pelo Alianza Lima, marcou 15 gols, deu 5 assistências, apesar da idade dele de 41 anos. O que você pode falar sobre esse jogador, se é que você pode falar sobre essa situação? Posso, esse tipo de... Quando não vem um jogador, eu posso falar à vontade. Quando tem chance de vir um jogador, que eu tenho que ter cuidado. É um cara que tem uma história linda, tá? Fez um bom ano, apesar de ser um jogador mais fixo dentro da área. Eu acho que ele teria muita dificuldade, por exemplo, para jogar com o Diego Torres, né? Eu acho que a gente não conseguiria pressionar, né? Tipo, aqui no Guarani dá 10 minutos de jogo, se tu não tira em cima, se tu não pressiona o portador da bola, se tu não tira na defesa em cima, a torcida já começa a fazer a torcida contra nós, né? Então, tipo, é importante que a gente também encaixe característica, né? O Diego já é um cara mais técnico, que vai colar talvez no número 5 dos caras, ou o outro meia que vai jogar ali, e o 9 daqui a pouco vai ter que pressionar os 2 zagueiros. Eu já não, nisso aí já não daria. A segunda questão é a questão da montagem ofensiva mesmo. Quando tu tem Parede, quando tem Dentinho, quando tem Mirandinha, né? Quando tem esse perfil de jogadores que são extremamente velocistas, e tu tem um 9 mais dentro, claramente ele consegue acompanhar, né? Você teria que ter um time mais de posse para que ele possa jogar, né? Nada contra o Bastos, pelo contrário, a gente viu bastante jogos dele, mas sinceramente não é a característica que a gente estava. Eu também não sei, não conversei com o empresário, talvez se tenha possibilidade, então, mas é um jogador caro que é valorizado no mercado e a gente entendeu aqui internamente, e aí eu uso muito coordenação técnica, comissão técnica, agora lá no nosso gerente de mercado. A gente entendeu que não era o perfil que a gente traçou como protagonista, para vir ser protagonista dentro do Guarani. Mas tu traz o Barcos vai ser titular. É difícil trazer um Barcos e deixar no banco. E quando tu traz um jogador desse, daqui a pouco tu pode ter problema de montagem mesmo. Montagem. Acho que tu tem mais problema para o treinador do que solução.
Isso é uma visão minha, tá? Posso estar errado, tá? Não sou dono da verdade, posso estar errado. Mas eu preferia assim, ter um Bruno Santos, um Maranhão, um Galego, né, uns jogadores de vitalidade na frente, um Erisson, né, que foi aqui, jogou no Botafogo, jogou comigo no Brasil, um Poveda, que tem uma movimentação muito interessante, do que ter um cara mais lentão. Eu prefiro, tá? Mas assim, aí acho que é característica pessoal e o que a gente traçou também de metodologia ali, de planejamento também, dentro da nossa diretriz aqui para a temporada. O Farney, eu gostaria de falar sobre o Kelvin com você, se essa negociação já está definida e em que bases ela foi feita caso ela tenha sido concretizada. Qual o percentual que o Guarani ainda fica com o jogador e quanto o Guarani vai receber? Eu não posso falar porque tem termos de confidencialidade na negociação, tá? A gente está negociando. Mas tem algumas premissas que eu acho importante até para o pessoal entender, tá? Vamos lá. Por que o Kelvin veio? A gente tinha o Sarará e o Natan Camargo. Ambos tinham cláusula de saída. E a gente, nesse momento, ficou com medo de perder os jogadores. Vocês vão lembrar que os dois eram titulares nossos, né? O Sarará, às vezes, como terceiro zagueiro e o Natan como primeiro volante. E aí eu fiquei com medo de perder os dois e precisava de um jogador com uma característica parecida deles, né? Que chegasse nisso. O Kelvin veio do Juventude com um salário muito baixo, com uma multa muito baixa e com um contrato muito curto. Um contrato de 1 ano e meio, porque a gente não tinha total convicção que ele tinha jogado 2 partidas no ano. Tá? Essa é a verdade. O Kelvin falhou em jogos decisivos no derby e foi um jogador que nos pediu, inclusive, que se pudesse ser negociado, ficaria feliz. Tá? Então, algumas premissas a gente precisa colocar para o público. Tá? A gente podia trancar os pés? Podia. Podia tentar negociar com o empresário para aumentar o contrato dele? Podia. Podia tentar recuperar o emocional dele? Podia. Mas talvez tenha sido o jogador que mais sentiu a derrota para a Ponte Preta, tá? Então, alguns fatores fazem com que a gente tente fazer uma negociação com ele, apesar de achar que é um jogador de altíssimo nível, tá? Então, algumas premissas dessa negociação. Primeiro, que o Guarani precisa ficar com um percentual grande, garantir um percentual grande. Garantir que ele assine contrato longo com um clube e que nos dê uma margem de retorno financeiro boa também no futuro, caso ele vire aquilo que a gente espera que ele vire. Isso é a primeira premissa, tá? Que a gente tem uma margem grande. Não vale a pena vender o Kelvin agora, em termos financeiros. Eu acho que ele vai ser muito mais valorizado no futuro. Por exemplo, eu vendo todo, fico sem nenhum percentual do Kelvin, o Kelvin daqui a pouco vira um ativo de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. A gente perde tudo. A multa do Kelvin era muito pequena aqui no Guarani. E foi uma das condições para que ele viesse, tá? Porque o Juventude liberasse ele para vir para cá, que o empresário dele aceitasse trazer ele para cá. Então, tem algumas premissas importantes da gente colocar dentro dessa negociação, até porque o Kelvin é um jogador que nos entregou, tá? Que é um jogador que tem qualidade. Eu acho que ele foi mal em 2 jogos, mas que ele, no geral, ele fez um campeonato muito bom e realmente a gente vê nele muita qualidade, sabe? E é um menino, tem 21, 22 anos, tem toda uma carreira pela frente e a gente acha que ele pode virar. Então, é um ativo do Guarani, não pode deixar de ser um ativo do Guarani. Acho que essa é a primeira premissa, tá? E depois, claro, que se a gente puder envolver ele em alguma negociação que possa nos beneficiar tecnicamente dentro do campo, eu acho que também nos ajuda. Ô Farney, um abraço para você, muito bom ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes e tá aqui a homenagem, né, do Elton Grimaldi para a gente encerrar, já estamos no adiantado da hora de Farney, Copacabana. Pelas manhãs, tu és a vida cantar. Grande abraço para você, muito obrigado, sucesso aí, tomara que seja uma temporada de muito sucesso, mas evidentemente que a gente sabe que futebol não tem lógica nenhuma. Eu reputo como boa a campanha do Guarani na Série C, mas como não subiu, aí fica aí como sendo uma campanha ruim. Então tomara que o Guarani consiga fazer, principalmente na Série C, uma temporada de sucesso, e o sucesso entenda-se como o acesso. E se conseguir o título ainda, melhor ainda. Um abraço, muito obrigado. Feliz Natal para você e um ótimo ano novo, viu, Farney? Obrigado, um Feliz Natal para todos vocês, um ótimo ano novo para todos nós, que seja um ano abençoado para o Guarani.
pode ter certeza que a gente está atualizando todos os departamentos do clube, todos os setores. A gente está muito próximo de chegar nos maiores em termos de processo, em termos de metodologia, em termos de dia a dia. Não só na contratação de jogadores, mas em todos os processos de performance, de área de saúde, de logística. Então, eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo dentro do Guarani e realmente espero que isso dê resultado para que possa perpetuar dentro do clube. Tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de falar com o nosso torcedor. Muito obrigado, tá aí o Farney Coelho às 18h57. Você que é empresário e empreendedor já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais. Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje tem semifinal da Copa do Brasil, logo mais às 9h30 da noite, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Tem Cruzeiro e Corinthians, é o jogo da ida. O jogo da volta ocorrerá no próximo fim de semana. Já no fim de semana tem o duelo de volta no domingo entre Corinthians e Cruzeiro, hoje comando do time mineiro. E amanhã o primeiro jogo da semifinal no duelo carioca entre Vasco e Fluminense, 8 da noite no Maracanã. Lembrando que a final da competição, os dois jogos estão marcados para quarta-feira, dia 17, e a grande final no dia 21 de dezembro. Destacando agora alguns resultados importantes da Liga dos Campeões da Europa.
Estamos ainda na primeira fase da competição, jogos válidos pela 6ª rodada, trazendo alguns destaques dos jogos que foram realizados ontem. Na Holanda, o Atlético de Madrid venceu o PSV pelo placar de 3-2. O Chelsea, fora de casa na Itália, perdeu de virada para a Atalanta por 2-1. Já o Barcelona ganhou do Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-1. O Liverpool espantou um pouquinho ou momentaneamente a crise ao vencer fora de casa a Inter em Milão. O Bayern de Munique venceu o Sporting pelo placar de 3-1. São os jogos desta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que desde a temporada passada, a Liga dos Campeões, né, tem um formato diferente. Então, nesse momento, quem lidera com jogo a menos na classificação geral é o Arsenal, sendo que os 8 primeiros colocados vão diretamente para as oitavas de final, do 9º ao 24º. Vão para uma espécie de playoffs e assim sucessivamente. Então, portanto, nesse momento, sem ainda entrar em campo, o Arsenal lidera, o Bayern de Munique é o 2º colocado nesta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h03, hoje até 19h30, porque às 7h30 vai começar o Super Concentração para Cruzeiro e Corinthians, que terá a narração de Roger Williams. Edu Pinheiro estará aqui com toda a equipe para o Concentração. O jogo Cruzeiro e Corinthians será às 19h30. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante já está se preparando para as suas festas de final de ano. É o lugar certo, lugar especial para você fazer a sua confraternização. No Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, tem lá a possibilidade de você fazer a sua confraternização, mas tem que fazer a reserva, porque senão, no dia que você está querendo, pode ser que o restaurante já tenha se comprometido com outros grupos. Então, já faça a reserva para não ter nenhum tipo de problema. Reúna os amigos da formatura, pessoal da escola, aniversários, bora confraternizar. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Confirme a sua reserva, não deixe para a última hora. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí, 974 10 60 68 é o número do WhatsApp do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes,
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, uma boa tarde. A respeito da enquete aí sobre a contratação do goleiro Fernando Miguel, 100% apoiado, um grande goleiro aí, com certeza vai suprir a nossa lacuna. Dá uma comentada aí, o Tigrão, o CH, o que eles acham desse time para começar a estreia contra o Primavera. Vamos falar de Fernando Miguel no gol, Cicinho, Rafael Donato e Jonathan Costa. Emerson pela esquerda, aí o volante, a gente coloca o William Faria e o Costa lá que veio do Náutico, como os dois volantes mais modernos, que pisam na área e chutam muito bem no gol, os dois. Na meia cancha a gente colocaria, né, o Diego Torres, fazendo a meiuca, confirmando-se o Maranhão como centroavante, Mirandinha pela esquerda e Guilherme Parede pela direita. Comenta aí, Tigrão, comenta aí, CH, o que vocês acham desse time? Um abraço a todos aí, ao Mauro do Planalto. Bugrino da pele até o osso. Valeu! Aê. Os comentaristas já passaram pelo tema. Gustavo Normanha, grande abraço, muito obrigado. Batista pergunta ao Farney os primeiros nomes que são mais defensivos. São nomes de um time forte da Série B e não apenas Série C. Sobre isso, duas perguntas. Teremos recurso para pagar? 2. Os jogadores de frente serão do mesmo nível? Bom, CH, você pode comentar, né? Mas foi mais ou menos isso que disse o Farney. Com relação a recursos, sim, o Guarani está bem administrado, não teve problema 2025. E os jogadores de frente, disse aí o Farney na entrevista, que serão jogadores do mesmo nível daqueles que até agora foram anunciados. Esse é o caminho, Batista. Eu tenho dito quase todo dia que eu tenho gostado das escolhas que o Guarani tem feito. Tem um aspecto muito importante que eu acho que cabe para comentar as contratações do Guarani, é a credibilidade do clube dentro do mercado de transferências, no mercado do futebol. O Guarani hoje é um clube pagador. É um clube que, além da sua tradição, do tamanho e do tamanho da cidade, principalmente da sua torcida, manda esse recado, e foi assim em 2025. Não subiu, é verdade. Não fez um bom paulista, é verdade. Mas a tendência agora, e o Farney foi uma pergunta que eu fiz, né, de propósito, para ele falar do tamanho da satisfação e também comentar sobre facilidade ou dificuldade do mercado agora para montar o time, ele me pareceu, essa é a sensibilidade que eu tenho, que ele está satisfeito. Evidentemente que tem muitos obstáculos pela frente, mas eu acho que aos poucos ele está ao lado dos seus pares montando um bom time, e muito por conta do tamanho do Guarani e da credibilidade do Guarani dentro do mercado nesse momento, Batista. E o Edivalmir Massa, gostei da fala do Farney. Se não testarmos a base, não iremos saber se tem atleta com um perfil para ir para o profissional. Agora fica com medo de apostar no garoto. Nunca voltaremos a ser formador de bons atletas, disse aqui o Edivalmir Massa. Pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a opinião. Pauta 1, com 2 de Arrascaeta. Flamengo vence o Cruz Azul por 2-1 no Catar e avança à semifinal do Intercontinental. Flamengo saiu na frente, levou o empate. Flamengo marcou aos 14 do primeiro tempo. E aí tomou um empate, mas depois buscou a vitória na reta final. E o segundo gol do Flamengo, foi marcado pelo relógio do árbitro na conexão com o chip da bola, para saber se entrou ou não entrou.
o relógio acusou de forma imediata. Durou não menos que 5 segundos e aí já acusou que a bola tinha transposto a linha do gol e ele marcou, portanto, com o uso da tecnologia, o segundo gol do Flamengo. E o clube carioca vai enfrentar o Pirâmides do Egito na semifinal. Pauta 2. O Palmeiras formalizou a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira nesta quarta-feira. O novo vínculo do treinador vai até dezembro de 2027. Há 6 temporadas no Alviverde, o português estava com a permanência encaminhada ao longo dos últimos meses, restando a assinatura do novo vínculo. Abel tem 5 anos de clube e 10 títulos conquistados. Pauta 3. Por problema de fluxo de caixa, o Corinthians não pagou parte da premiação combinada com os jogadores pelas classificações da Copa do Brasil. A expectativa é de que o problema seja resolvido ainda neste mês. Parte do pagamento deveria ter saído no início de dezembro. Porém, o clube não tinha dinheiro em caixa para honrar com o acordo. Houve uma conversa inicial com o elenco para explicar a situação. O Corinthians não tinha dinheiro, mas tinha explicação. Embora a premiação esteja atrasada, os salários estão em dia. Começo com você, Tigrão. Qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Quero falar da vitória do Flamengo. O Flamengo deu um passo importante hoje, né, contra a equipe do Cruz Azul do México. Saiu na frente, tomou empate, depois fez o gol no chip. Esse negócio do relógio aí é o leitor do chip da bola. Tivéssemos isso daí há 60 anos atrás, né? Pouco menos que isso. Na Copa de 66, por exemplo, a Inglaterra em casa ganhou no apito, né? Porque uma bola que não entrou, flagrantemente não entrou, e o juiz deu o gol. Foi 1-0 para a Inglaterra e a Alemanha foi extremamente prejudicada. Então você vê, mexeria até com a tecnologia, poderia ter mexido aí com a história das Copas. O único título da Inglaterra foi em 66, em casa, e foi num lance absolutamente viciado, porque também a olho nu não dava, né, pro Bandeirinha. Foi tão fora, e ele deu o gol, mas foi tão longe da linha, que até o Steve Wonder teria observado e não teria dado o gol. Mas, tivesse o recurso eletrônico, aí não teria como discutir. Então, acho que o Flamengo deu um passo muito importante, escalou o primeiro degrau espinhoso. É uma sacanagem de regulamento, é um privilégio para a Europa, é um preconceito contra a América do Sul, mas é assim mesmo. O Paris Saint-Germain tá lá, né? De papo pro ar esperando o adversário. E o Flamengo tem que passar, passou hoje por um, agora terá que passar pelo time do Egito, que ganhou do time árabe. Esse é o outro semifinalista. O Flamengo tem que ganhar mais uma e aí se arrebenta fisicamente, depois de uma temporada onde já jogou, hoje completou 71 jogos, tem que fazer 72 e depois 73 contra o campeão da Champions League, que é o Paris Saint-Germain. É uma situação de absoluta injustiça. É uma situação ruim, é um regulamento preconceituoso e que direciona as coisas para que esse título nunca mais saia da Europa, o título de campeão intercontinental. Mas o Flamengo está na briga, passou com dificuldade, mas está na briga, agora pega mais uma equipe para ver se depois vai para o confronto que realmente a gente quer ver
contra o Paris Saint-Germain. E parabéns, o Flamengo acabou ultrapassando o primeiro grande obstáculo rumo ao bimundial. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? A renovação do Abel Ferreira, mais 2 anos de contrato, acho que ele merece a continuidade. Esse ano não foi bom, foram cerca de 700 milhões em contratações e o time não deu encaixe. Ele teve problema de contusão, o time está sendo ainda reformulado, mas com certeza o Palmeiras faz um golaço, vai ser muito bom para o Abel e muito bom para o Palmeiras, eu tenho certeza disso. Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu? Eu também escolhi a renovação do Abel Ferreira. Eu acho que por mais que ele tenha o maior salário atual no Brasil, cerca de 3 milhões de reais, por mais que muitas vezes ele seja chato, até nas entrevistas coletivas, ele é um cara competente e ele é o melhor e maior treinador da história do Palmeiras. Veja só, né? Antes do Abel, o que o Palmeiras tinha conquistado e depois do Abel. Com, é claro, o aporte da Leila Pereira. Não dá para ganhar tudo todo ano, mas ele precisa rever, e isso ele tem que fazer uma meia-culpa, o repertório dele. Esse ano ele não teve repertório, principalmente para ficar com o título do Brasileirão, que estava nas mãos dele, e não teve repertório na final da Libertadores, com as maiores contratações do futebol brasileiro. Ele precisa rever a maneira de jogar. Mas é claro que o ano que vem ele tem tudo para disputar os principais títulos novamente. 19:18, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h22 em Campinas. Ouvinte tá dizendo o seguinte: Hélio, sobre Manfrini, tem um carinho especial que representa a importância de um ídolo na vida de uma criança. Nos idos de 1971 aos 72, um olheiro me indicou ao Campagnoni, que cuidava da base da Ponte Preta. Comecei a treinar e tentar me encaminhar por lá. Quando estava no Majestoso, em alguns treinos que fiz, via os jogadores feras da época, mas nunca tive contato. Um dia desses, saiu do alojamento Manfrini e eu no corredor olhei para ele com admiração. Daí ele veio em minha direção, passou a mão em minha cabeça, me fez algumas perguntas, deu um pouco de atenção e desejou boa sorte. E isso nunca mais esqueci e passei a admirá-lo para sempre. Fui estudar, fazer Senai, depois faculdade e voltei para a Várzea, porque achei que seria o melhor. Mas esse momento não esqueci e gostaria de homenagear o Manfrini, desejando que Deus o receba e descanse em paz. Belíssimo depoimento, viu, Hélio? Realmente ficou na sua mente e agora atinge também o nosso coração. O Manfrini, que agora já está morando com Deus, passamento do Manfrini aos 75 anos, ele que jogou na Ponte e marcou época no futebol do Brasil, especialmente no Fluminense. Uma passagem marcante pelo Fluminense, mas o ouvinte está falando de um relato que aconteceu com ele quando o Manfrini jogava na Ponte Preta. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata de hoje. Com VAR mais intervencionista, mudanças de decisão bateram recorde na história do Brasileirão. Consultas a um monitor na beira do gramado aumentaram em 33% e o tempo médio de jogo parado pelo árbitro de vídeo cresceu 9%. E aí, CH, como você avalia o VAR no Brasileirão em 2025? Foi ótimo, bom, regular, ou ruim, ou péssimo em CH? Não tenho nenhuma dúvida em responder a questão. Péssimo. E você, Tigrão, qual é o seu conceito? Ruim. Breno Beretta, qual é o conceito aí para arbitragem de vídeo? Ruim. Eu sigo com você, bebê. O Zenit da Rússia voltou a procurar o Red Bull Bragantino para contratar o meia John. No meio de 2025, o clube russo ofereceu
20 milhões de euros pelo jogador, mas a proposta foi recusada. Na sua opinião, qual o conceito do atleta John, hein? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ótimo, principal jogador do Bragantino. E se vender, aí o Bragantino cai de bico o ano que vem. E você, Tigrão, qual o conceito do John? Ótimo jogador. E você, CH, conceito do John? Bom. Vamos lá, Tigrão, qual será o resultado do jogo de daqui a pouco? Jogo que você vai comentar aqui pela Rádio Bandeirantes com a transmissão, a narração de Roger Williams. Corinthians e Cruzeiro, primeiro jogo em Belo Horizonte, Estádio Mineirão. Jogo de ida, semifinal da Copa do Brasil. E aí, tá bem de palpite hoje ou não, hein, Tigrão? Cruzeiro, Corinthians ou empate? Tá meio bambo hoje, viu, Batista? Não tá com aquela firmeza, não. Meio bambo. É ruim, hein? Tá meia bomba. Mas na fase atual era esperado, né? Era esperado. Final de temporada, foram muitos palpites ao longo do ano e agora já tá meio extenuado. Tá bambão, hein? Tá de vez, hein? Vamos lá. 1-1. Quem marca? Rivelino pro Corinthians e Tostão pro Flamengo. E você, o Flamengo vai jogar duas vezes, ele vem do Catar e joga à noite também contra o Cruzeiro. Rivelino pro Corinthians e Tostão pro Cruzeiro. E você, CH, qual é o seu palpite? Vitória do Cruzeiro, 2-0. Quem marca? Matheus Pereira e Caio Jorge. Olha, o time do Cruzeiro é muito bom, hein, cara? Pelo amor de Deus. O Corinthians terá que jogar na terra e no ar para minimamente sair vivo desse primeiro confronto. Batista. E sair vivo é empatar ou perder de pouco. Quem que é melhor, na sua opinião, o Palmeiras ou o Cruzeiro? Olha, vai a cabeça a cabeça aí na seleção do campeonato. O Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, esse mesmo torneio que vai ter a sua semifinal hoje. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Apesar de ser um jogo equilibrado, eu tava achando que ia dar empate, mas eu acho que vai dar Cruzeiro 2-1 sobre o Corinthians. E o Pedro Piscinato vai opinar também, vai palpitar sobre o jogo Cruzeiro e Corinthians, que terá a transmissão de Roger Williams às 21h30 e aí, PP. 2-0 pro Cruzeiro, gols de Caio Jorge e Matheus Pereira. Abraço para você, Pedro Piscinato, e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e ótimo programa, ótima jornada, né? Participou do programa, dobrando, vai comentar também Cruzeiro e Corinthians, ótima transmissão, Tigrão. Quando tá bambo, até dobra. Vamos lá. Até já, até daqui a pouco, se Deus quiser. É isso aí. E você, Breno Beretta, ótimo trabalho. Estará nas reportagens para Cruzeiro e Corinthians, Copa do Brasil. Abraço e ótima transmissão. Valeu, Batista. Obrigado, um abraço e fiquem com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E olha, é o seguinte, a Rádio Bandeirantes vai transmitir a final do Campeonato Amador Série Ouro. Domingo, 10 da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Frente a frente, as duas equipes que carimbaram a chegada à final. O Flamengo do Santa Mônica e o Novo Horizonte da 31 de março. Então, 31 de março contra o Flamenguinho do Santa Mônica, 10 da manhã, estádio Moisés Lucarelli, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes.
Final de programa. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Aqueles que mandaram mensagens e não foram pro ar, eu agradeço de coração ter conseguido aí um tempinho para mandar mensagem, mas amanhã tem mais. Eu vou prometer que amanhã eu coloco mais mensagens. Hoje tivemos uma entrevista longa com o Farney Coelho, mas uma entrevista importante, né? Para ele passar a limpo o trabalho que ele está desenvolvendo de planejamento para a temporada 2026. E na sequência vem aí o Concentração com Edu Pinheiro, o incomparável. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Não, pode mandar, pode abrir. Aqui é tudo ao vivo, sem frescura, do jeito que a vida é. Boa noite, amigos da Bandeirantes Campinas e grande região, esse mundão pela internet. Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui, a papelada, a pasta. Essa transição, essa passagem é meio complicada, hein? Tá no YouTube aí, ô Luquinha? Tá? A bolsona do Edu, essa é a bolsona. Faz muitos anos que eu carrego essa bolsa, velho. Toda vez que tem jogo, a bolsa tá aqui. Essa daqui, a pastinha aqui é dos papéis. Hoje tem pouco, né? Tá ruim de... Precisa comprar outra, né, seu Edu? Pelo amor de Deus, hein? Água, esparadrapo, melhoral. Né? Remédio pra pressão, diabetes. É que nem baile dos veteranos lá na Saudade, né? Na Vila Marieta. É muito bacana o baile, porque a conversa é diferente, né? Como é que você vai? Tô indo. E fulano? Pois é, essa semana ficou no hospital, não é internado. Mas tá bem, tá com estimativa de alta pra não sei quando. Quem que tá vendendo marca-passo? Ali, lá no fundo, Chega no intervalo, eles anunciam falecimento, como é que exame pra diabetes, onde é que faz, né? Plano de saúde. É uma festa, o bar dos veteranos, lá na Doutor Betim. Meus amigos, é o seguinte, Copa do Brasil, hein? Hoje com Roger Williams, Breno Beretta, Tigrão. A primeira da final, a primeira da semifinal, né? Entre Cruzeiro e Corinthians, lá no Mineirão. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Cumprimentar aqui o nosso Lucas Pessoa no YouTube, grande Luquinha. Um abraço pra você. Um abraço pra Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão também. Tudo bem, Elton? Tamo junto, é isso aí. Pegar as canetas aqui também.
o que acontece? Nós vamos aqui começar com os hinos de praxe e alguns assuntos que vamos tratar aqui também. E o incrível Breno Beretta me deu uma sugestão aqui de entrevistar alguém que passou por Campinas e que jogou no Cruzeiro. E alguém também do lado do Corinthians. E eu tenho aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com o Edu Lima, hein? Uma entrevista com o Edu Lima. O incrível Breno Beretta me passou essa que eu não sabia. Edu Lima, cria do Cruzeiro. Começou menino de tudo. Teve uma rápida passagem no profissional, mas ficou muitos anos na base do Cruzeiro. E você lembra do Edu Lima do Guarani? 94, 96, 92, 94 e 96. Mariolane também passou, dados impressionantes e curiosos do Edu Lima. Você sabia que o Edu Lima, ele estreou juntamente com o Edilson no Guarani? Sensacional. Alguém do Corinthians deixar como surpresa... fala também de Manfrini, faleceu Manfrini, hein? 75 anos, do time de 69 da Ponte, a Ponte subindo, e Manfrini do Fluminense, da máquina tricolor. Só que o Manfrini chegou antes da máquina tricolor, antes de ter o Riverino, Paulo César Caju, Gildo, o Manfrini chegou antes. E foi bicampeão carioca pelo Fluminense, teve um final 4-2 Fluminense, Manfrini marcou 2 gols, teve outro jogo de virada 2-1 para cima do Flamengo, Manfrini fez gol de bicicleta, fica aqui a nossa lembrança ao Manfrini, tá? Outros assuntos vamos tratar aqui também com Roger Williams, sempre com detalhes, Tigrão no comentário. Meus amigos, bandeiras hasteadas, autoridades ao palanque e a banda posicionada, 21h30, primeira da semifinal no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente
Yasmin. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. E nós iniciamos nossa concentração falando de história, falando de gente que passou pelo Cruzeiro, depois fala do Corinthians também. Falei dele, já está na linha, nos atendendo. Onde será que ele estaria, hein? Olha, um grande abraço, boa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Como vai você, Edu Lima? Boa noite para vocês, da Band, ao Breno, ao Edu Pinheiro, Tigrão. Prazer poder estar falando com vocês. O quê, rapaz? Belo Horizonte. Sim. Estou em Belo Horizonte aqui. Hoje tem algo muito importante para as pretensões tanto de Cruzeiro quanto de Corinthians. Eu tô sentindo você, Edu Lima, tá no cacuete, rapaz. Você trabalha com comunicação, trabalha em rádio? Trabalhei muito tempo, rádio, televisão, e agora só observando os craques dos comentários aí para poder aprender um pouquinho. Eu fiquei surpreso hoje. O Breno Beretta é um grande amigo aqui da crônica aqui nossa e voltou para essa casa aqui há pouco tempo e tá com um pique danado, viu, Edu Lima? Sensacional. Olha a ideia que ele deu. Quer dizer, eu não sabia, o Edu Lima, cria do Cruzeiro. Eu de imediato vou passar pro Breno Beretta, que me deu essa preciosidade de ideia de falar contigo. Tá, Breno, tá aí o nosso convidado, daqui a pouco o Roger Williams também participando. Breno, ó o homem aí. Você falou que não atendia, Breno? Oi, Edu, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração. Prazer estar dividindo mais uma vez esse espaço com você e com o Edu Lima, que é um grande amigo, é um grande ex-jogador e, é claro, sabe muito de futebol. Ô, Edu, que prazer falar com você mais uma vez e numa noite tão especial, até porque você tá em Belo Horizonte por coincidência e você é cria do Cruzeiro, né? Se não fosse o Cruzeiro, talvez você não teria iniciado essa trajetória tão bonita sua no futebol, né, Edu? Boa noite. Ô, Breno, boa noite. Um prazer estar falando com você. É amizade já de alguns anos. Começamos aí a fazer alguns trabalhos juntos, né, em termos de mídia social. E foi muito bom. Me fez crescer bastante com a sua experiência, com a sua bagagem. E é isso aí. Para frente, Brasil, e a gente caminhando para poder levantar, né? Cada vez mais alegre, para poder falar daquilo que a gente gosta de falar. Estou em Belo Horizonte, eu sou natural de Belo Horizonte, minha família toda é de Belo Horizonte, eu moro em Salvador e vim exclusivamente hoje para assistir essa partida, né, em loco aqui, com minha família, com meu irmão, que mora aqui. Então a gente está curtindo aqui o antes, né? Vamos ver o durante, como é que vai ser e como vai terminar nos 180 minutos, Breno. Mas é um prazer e eu te agradeço de coração o convite para estar falando para toda Campinas com a audiência de vocês. Ô, Edu, ao vivo conosco, Edu Lima, que começou no Cruzeiro, que jogou muita bola no Guarani, jogou bola no Cruzeiro, jogou no rival Atlético, jogou no Flamengo. Edu Lima foi um craque de bola. Se fosse hoje, Edu, eu arrisco a dizer que o Edu Lima estaria entre convocados da seleção brasileira pela qualidade dele, porque no passado era muito difícil uma vaguinha na seleção. Mas hoje, pela qualidade dele, eu acho que ele teria oportunidades pelos times que ele jogou e pela qualidade que ele tinha como ponta, né, Edu? E quanto não ganharia, né? Acho que ele faz essa conta todo dia. Quanto que eu não tava ganhando, né? Ô, Edu, milionário. Fala pra mim, seu tempo de Cruzeiro, como é que foi? O Cruzeiro é uma história, né? Porque o Cruzeiro não se identifica comigo como Cruzeiro somente. Minha mãe italiana, palestrina, e a origem do Cruzeiro, ela é palestrina, então meus pais se conheceram no baile do Cruzeiro, e aí deu no que deu, eu nasci. Passaram os 8 anos, o meu pai me levou para fazer um teste no futebol de salão do Cruzeiro, eu fui aprovado, e fiquei dos 8 até os 12 no futebol de salão. O que eu acho que seria muito válido para a garotada de hoje,
começar no futebol de salão, hoje o futsal. E com 12 anos eu tive que fazer a opção, porque o futebol de salão não era tão profissional como é hoje, e fui para o campo. E dos 12 aos 16 eu fiz a minha base de campo de grama, né?